Shalom, shalom, povo de Deus, povo querido, que a paz do Senhor Jesus esteja em teu coração, esteja sobre a tua casa. Seja bem-vindo para mais um episódio do Dunamicast, este programa que tem alcançado corações no Brasil e do mundo, e eu tenho certeza que hoje vai ser sobrenatural, ok? Se você não nos acompanha, não nos segue, é a primeira vez que está conosco, né? Já entra no nosso canal aí, Paulo Antero, se inscreve, compartilha, ativa aí o sininho das notificações para estar recebendo aí todos os episódios. Vai na nossa playlist lá e você vai ver lá que tem grandes episódios lá com homens e mulheres de Deus trazendo grandes ensinamentos. E hoje nós temos o privilégio de trazer um homem de Deus, apóstolo Eli. Tudo bom, guerreiro? Seja muito bem-vindo, obrigado por trazer, é uma honra ter você aqui. O sobrenome eu vou deixar com você. Se fala Idaúsa. As pessoas falam Ida Rosa, né? Sim. Isso aqui é Idaúsa. Depois você vai explicar direito pra gente a origem do nome, né? E, se eu fosse você aí, né? Eu não me distraía, tá bom? Já pega uma caneta, um caderno, que hoje você vai aprender aqui, né? Um pouquinho de nada que a gente conversou aqui com o homem aqui, você vê que tem bagagem, tem conteúdo, né? E tem vida, né? É diferente, né? Você só ter a letra e ter também a caminhada aí com o Senhor. Queridos, eu quero aqui estar apresentando o nosso projeto, né? Missão África, Dunamicast. Já agradecer a você que tem colaborado com esse projeto. Toda semana a gente faz um almoço lá, especial para as crianças, tá bom? E nós vamos esse fim de ano agora fazer também um Natal para as crianças lá, né? Vamos fazer um trabalho lá, missionário lá nesse fim de ano, levar alimento, roupa. E eu peço a sua colaboração, deixe o Espírito de Deus, né, direcionar você. Nós vamos deixar o QR Code aí na tela e aquilo que o Espírito Santo de Deus propõe no teu coração, você possa ofertar com alegria. 100% do dinheiro que você ofertar é enviado para esse jovem missionário lá em Moçambique. O nome dele é Augusto. Não existe outro meio, tá bom, de você ofertar. É só por esse QR Code, é Mercado Pago, tá bom? É o e-mail pauloanterosilva@hotmail.com. Então, tem alguns charlatão aí que estão tentando se infiltrar aí e enganar aí, mas já está repreendido em nome de Jesus. Tá ok? Então, pessoal, eu quero que você abra o teu coração aí, que hoje eu tenho certeza que o sobrenatural, a atmosfera de glória vai invadir sua casa aí. Apóstolo, quem é o apóstolo Eli? Eu me chamo Eli Idaúsa, tenho 30 anos, sou apóstolo do reino e sou mentor, escritor também. Tenho algumas obras como Rutu Sumo Angels, que é Como Convocar Anjos, uma obra que eu falo de forma aberta, explicada sobre os anjos, sobre as hierarquias, sobre cuidados, mas principalmente como convocar. Algumas pessoas, geralmente, elas acabam se perdendo nisso e ficam tentando criar ritos que, infelizmente, não têm base bíblica. Mas o Rutu Sumo Angels é um livro que ele tem base do início ao fim. É um livro que necessariamente mudou minha vida. Depois que eu tive esse encontro, coisas começaram a fluir no meu espírito. Eu comecei a ter entendimento de forma clara, assertiva e profunda sobre aquilo que Deus queria falar. Mas o principal, a minha vida espiritual e a minha vida financeira mudaram completamente. Porque a Bíblia diz que quando Jacó foi marcado por um anjo, a frequência dos passos de Jacó mudaram. Ele não caminha mais da mesma maneira. Ele já não é visto mais da mesma forma. O nome muda. Nome fala sobre sentença. Mas a forma de caminhar fala sobre direção. Deus muda a direção dele. Então isso aconteceu comigo e vai acontecer com você que está assistindo também. Também tem um livro chamado Jejum do Silêncio, que na verdade é falado, é ensinado lá fora sobre a meditação profética. Exemplo, o diabo, quando ele sabe que você vê, ele vai tentar lhe cegar. Então, o diabo vai lançar a pornografia, a luxúria, a ganância e, o melhor de tudo, a atenção, que é um altar também. Então, necessariamente, muitos profetas passam a não ser tão assertivos, tão precisos na visão. Muitas das vezes Deus usa o profeta, só que Deus ele quer ampliar a habilidade do profeta. Então, nesse montante é ensinado, a gente aprendeu sobre a meditação, que é o jejum do silêncio, o jejum judeu, chamado de Tanit, de Bu,
Então ali você tem aquele momento de silêncio e basicamente ali você vai expandir o seu alcance espiritual, sensibilidade, voz de Deus, e você vai ser mais preciso nas profecias e os dons também, consequentemente, ganham um poder de funcionamento absurdo. E outro livro que a gente está lançando que é A Visão Bilocacional, que eu vou falar mais à frente sobre isso. É um livro muito bom, a gente está confeccionando a capa, inclusive, está pronto, só não lancei ainda. Eita, essa é pop, hein? Sobrenatural, o senhor é mentor, né? Isso, sou mentor, dou mentoria, assim, tanto emocional, eu estava atuando muito no mercado financeiro, só que eu decidi que esse ano, agora 2026, eu vou focar mais nas mentorias espirituais, para não haver conflito de interesse, mas continuo dando mentoria sobre o mercado financeiro. A gente trabalha para uma empresa chamada Capital Prime, que a gente é sócio nessa empresa, então eu dou mentoria para day trade, ensino as pessoas a obterem uma mentalidade forte para ser um bom investidor, porque ter capital é uma coisa, investir certo é outra. Então, necessariamente, eu ensino as pessoas e desmistifico sobre o day trade, porque a gente aprendeu que o day trade é algo negativo, mas o day trade é um caminho para pessoas que querem mudar de vida. Então, necessariamente, eu ensino sobre a mentalidade. Sou mentor de mentalidade lá dentro da Capital Prime. E sou mentor espiritual também há alguns anos. Inicialmente, eu dava mentoria só sobre libertação para as pessoas. E hoje eu dou mentoria sobre visão, sobre vários temas em geral. Temos uma turma de quase 50 pessoas, né? A primeira turma lotou, a segunda turma, e a gente está expandindo outras turmas para líderes. A escola também, que a gente dá aula ali toda segunda-feira no YouTube, né? Que é a escola Open Vision, Visão Aberta. E ali a gente, por meio da palavra, da unção, a gente tem ensinado algumas pessoas sobre libertação, sobre a diferença entre expelir um demônio e libertar pessoas. Que o expelir é o início, o libertar é o processo. Então você pode expulsar um demônio e a pessoa continuar fazendo coisas, né? Porque aquilo já está conectado na vida da pessoa. Então a gente trabalha basicamente nesse formato, ajudando pessoas através do Google Meet, com reuniões, ativando muitos mentorados, tem tido resultados incríveis. Relatam que após a primeira mentoria, que a gente faz uma oração de ativação, a pessoa começou a ser mais precisa, ser mais assertivo. Aprenderam sobre a atmosfera, que eu ensino muito sobre a atmosfera, porque, como eu falo, a atmosfera é a plataforma que sustenta o poder. Sem atmosfera, você tem um poder, mas aquilo não dura muito. A atmosfera, você não precisa usar outro meio para convocar a unção. A unção já está em você. E você ali só se move. Forte demais, sei. E esse sobrenome, cara? De onde vem essa origem? Eu tenho uma origem africana, certo? Tenho origem, na verdade, nigeriana. Tanto que muitas das vezes eu prego um pouco utilizando os trejeitos africanos. É tanto que a minha visão também, né? O que eu ensino sobre libertação vem muito disso. Então veio de uma linhagem, né? A família da parte do meu pai. Então veio de uma linhagem idaúsa, um grande homem de Deus que marcou a geração dele. E eu acredito, como o Senhor tem falado no meu coração, que eu vim para dar continuidade, não fazendo igual. Porque Deus não levanta plágio, mas vim para poder dar continuidade, respeitando o que ele ensinou e continuando aquilo que ele parou de ensinar. Sim. Eu acompanhei alguns vídeos, ele fazia umas cruzadas de milagre, cura, né? Sim. Ele causou uma polêmica na época, ele comprou uma BMW, né? Foi. E aí perguntaram para ele por que ele comprou aquela BMW. Ele falou assim, tão cara, né? Era mais cara que tinha ele falou assim que só não comprou uma outra porque não tinha mais cara do que aquela, né? E ele começou a mudar a mentalidade do povo, né? E o povo começou a prosperar. Ele falou muito que era inimigo número 1 da pobreza. Ele não aceitava aquilo. Ele não aceitava, porque em Benin é muito comum o voodoo, é muito comum o zanguebeto. Muitas pessoas lá vivem em miséria, vivem destruídas por conta de algumas culturas. Então Beni, ele trouxe de fato um evangelho genuíno. Ele era um jovem comum. Em uma ministração ele ouviu falar que poderia curar enfermos, ressuscitar mortos. Então ele sai, vai em aldeia, encontra uma criança que está morta e ele fala para o pai da criança, posso orar por ela? Depois de muita discussão, o pai permite, ele entra, ele ora e a menina volta. E a contagem foi que ele ressuscitou 23 mortos, incluindo a própria mãe dele. Ele estava nas Américas, ligaram para ele, Beni,
Sua mãe tá morta. Ele disse, não, não tá. Tá bem. Não, porque Deus não me falou. Eu acabei de ver no espírito e minha mãe estava viva. E não, nós precisamos fazer o velório. Não, bota ela dentro do quarto dela. Mas vai feder, Beni. Pode colocar dentro do quarto. Ainda faltava 10 dias para que ele voltasse para Beni, né? Ele precisava voltar para Nigéria. Ele fez o que tinha que fazer lá. E quando ele voltou, ele disse, mãe, tô com sede, quero água. Ela gritou, filho, já estou indo levar. Uau. Então era um cara que se movia um nível de fé absurdo. Forte. Tem uma mensagem dele que o tema é God, help me God, Deus me ajude. Uma mensagem que comoveu bilhares de pessoas. Meu Deus, eu vou pesquisar depois lá. Muito bom. Tem um também chamado Joseph Ayo Babalola. Joseph Ayo era um apóstolo da oração. Foi um pai na Nigéria, na África. Então, uma das coisas que os jovens pregadores africanos e profetas buscam antes da manifestação é o manto da oração. Porque o manto da oração mantém a plataforma do poder acesa. Forte. Só uma explicação, você vai saber me explicar. Nós tivemos grandes homens de Deus no Brasil, no mundo. Mas por que os africanos, cara, ele tem acesso a essas dimensões aí, esses conhecimentos profundos? A gente sabe muito bem da história do Brasil, a gente conhece muita história, e uma das coisas que a gente escutou foi o seguinte, o africano tem que ser escravo. Toda a vida a gente escutou essa mesma narrativa, de que o africano ele tem que ser escravo. Só que isso não é verdade. O africano não nasceu para ser escravo, o africano nasceu para ser servo. E pelo fato do africano ter essa pegada de ser servo, de aprender a servir, ele aprendeu a se entregar mais por coisas que valem a pena. Então, exemplo, um africano, ele pode seguir a outros deuses, ele pode se sucumbir à bruxaria e ele se entrega. Não é à toa que os caras voam. Sim. Mas, quando um africano vem para Jesus, eles se entregam completamente. E 1 hora de oração é uma ofensa. É verdade. Os caras buscam horas, 8 horas, 20. Tem um grande homem de Deus que eu sigo como mentor. E ele falou, chegou num lugar e perguntaram, quanto tempo você ora? Ele disse que não queria falar para não ser soberbo. Mas ele falou, ele disse, eu oro hoje 20 horas. O ministério desse cara explodiu. E ele ama a oração em línguas. Ele ama a oração em línguas. É um cara que tá em outro nível. Que chave poderosa. Não sei. Muito, muito. Ele fala, eu até falei no podcast do pastor Ariston, ele fala que estavam orando num projeto de oração, né, chama de programa de oração, ou prayer service, e eles entraram para orar e ficaram orando. E já era tarde já, e precisavam voltar para ir trabalhar, então apareceu um anjo com uma botija, e ele falou, eu posso quebrar essa substância, eu posso quebrar essa botija no meio de vocês? Eles disseram, pode. Então quando aquele anjo quebrou, a botija caiu, saiu uma substância, e eles ficaram dias em oração, ao ponto do maxilar estar dolorido, orando constantemente, ao ponto de que deixaram de falar línguas inteligíveis e passaram a entrar em algo que chamam de grunhido, ou seja, os gemidos da alma, os gemidos do espírito. Então o poder de Deus no ministério desse homem de Deus é imenso. É por isso que eu falo, busque o manto de poder, mas antes busque o manto de oração, porque o manto de poder, sem um manto de oração, não se sustenta. A oração sempre vai ser a maior plataforma. A oração sempre vai ser. O poder vai vir, mas primeiro você tem que ter o manto da oração. E a chave que você fala é a língua, como diz Paulo, né? Que farei, pois? Orarei no Espírito, mas também com entendimento. Né? Com entendimento. Mas primeiro no Espírito. No Espírito. E chega um momento que você vai orar em línguas e tanto entendimento, chega um momento que você vai começar orando de forma inteligível. A conversa com Deus muda. Você não conversa com Deus da forma robótica. Você não fica preso em trejeitos ou, ok, Deus, eis-me aqui, eu sou o apóstolo Eli e queremos conversar. Não, você já entra conversando, amigo, ok, Deus. Eu sei que o Senhor me mandou fazer aquilo, mas eu não sei como fazer. E ele começa a conversar com você na hora. Porque nem Deus gosta de robôs. IA é coisa de homem. A robótica é feita pelo homem. Então, a gente precisa se libertar desse trejeito robótico e passar a ter algo livre, normal. A oração em língua serve para 3 coisas. Ou seja,
A palavra fogo do hebraico é shin, é uma letra, uma expressão. Essa é a expressão do espírito no corpo do homem. Então, significa que quando o homem perde a sua linguagem ainda no Éden, porque imagem e semelhança não significa apenas parecer. Imagem e semelhança é tanto capacidades como habilidades cognitivas. Então, significa que o homem nasce com essa habilidade de ser e de carregar aquilo que Deus carrega. Ele consegue co-criar através da palavra. Só que quando o homem perde a habilidade do falar, porque perceba que através dos olhos é que se fala no espírito. A visão carrega uma linguagem. Então, quando o homem cai, ele perde a sua vestimenta, agora o homem precisa de um altar. Porque agora ele precisava convocar aquilo que estava fora e não o que está dentro. Nós somos abençoados, porque o altar está em nós. Enquanto eles precisavam fazer um altar, então acendiam fogo, ou como está escrito, e o fogo queimará continuamente sobre o altar e não se apagará, mas o altar passa por manutenção. Então, o mais interessante é que quando o Espírito Santo vem, ele vem trazendo uma nova linguagem, que na verdade não era tão nova, era uma linguagem antiga. Shin, o fogo. Porque da mesma maneira que o fogo trouxe consciência às pessoas do monte, quando Elias estava a orar, Elias não precisou falar muito. Elias não gritou, Elias não saiu ameaçando ninguém ou dizendo casa rebelde. Elias, ele simplesmente consertou o altar e ele mostrou como o fazer. Quer restaurar a voz de Deus sobre vocês? Conserte o altar. Então, quando ele consertou o altar e ele ora, uma coisa acontece. O fogo desce sobre o altar e, concernentemente, o povo cai com o rosto em terra. Porque mesmo o povo sendo rebelde, eles sabem que a linguagem de Deus é o fogo. Mas só que quando chega lá, em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, e foi vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo. O Espírito trouxe, e agora as línguas estavam dentro do altar. O altar carregava um fogo que não queimaria, que não se apagaria, mas que permaneceria. Então, a língua em si é uma linguagem do Espírito. É por isso que quem ora em línguas primeiro se purifica, porque o fogo purifica. Mas ele também tem a habilidade de edificar, construir uma realidade, porque aquele que fala em línguas fala diretamente com Deus. Então, para que você converse com Deus igual Adão conversava, é necessário você ter a linguagem do Espírito, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito, e para conversar com o Espírito, eu preciso me submeter à linguagem que o Espírito tem. É por isso que quando oramos em línguas, estamos, primeiro, edificando a si mesmo, segundo, se purificando, terceiro, estamos falando diretamente com Deus, e quarto, porque todo leão, quando ele ruge, ele não precisa de muito, ele só precisa rugir para marcar o território. Existe também um nível que quando você ora em línguas, se tem alguém com demônio no corpo, algum demônio próximo, eles não suportam. Porque os demônios temem o fogo. Fire! É forte, é forte. Vamos caminhar por esse caminho aí, porque é muito poderoso, cara. As línguas estranhas, vai, eu acho que uns par de podcast só para das línguas estranhas, né? Você falou para mim no início lá, é o código do Espírito, você falou? Na hora que a gente tava conversando antes de iniciar. Que seria um assunto bom para a gente entrar. Ah, sim, é sobre a linguagem do Espírito. A linguagem do Espírito. Essa é a pergunta que eu queria fazer e eu entrei pelas línguas estranhas aí, mas eu creio que não vai fugir da linhagem, né? Sim, sim. Mas deixa o Espírito de Deus te guiar. Amém. Tem liberdade. Exemplo, o Espírito tem uma linguagem, mas a linguagem do Espírito não é apenas as línguas. As línguas é uma das linguagens. Mas perceba que quando eu falo sobre a linguagem do Espírito, eu falo que os olhos têm a habilidade de captar. Porque perceba que a primeira coisa que é deferida em Adão e Eva é os olhos. Depois eles perdem a vestimenta. Porque no Espírito você não usa palavras para falar, mas a sua voz é falada através dos olhos.
significa que uma das linguagens do Espírito é a visão. Perceba que toda visão tem uma linguagem. Toda visão carrega uma linguagem. Quando Deus manda Ezequiel andar pelo vale, ele estava comunicando a Ezequiel uma linguagem. E às vezes as pessoas só condicionam a linguagem do Espírito voltada às suas línguas. Mas ainda você pode elevar outra forma de linguagem do Espírito, a consciência. Porque Deus tanto fala através dos olhos, como também Deus fala no campo da mente, no campo da imaginação. E isso é o poder da mente, power of the mind. Então, uma das linguagens do Espírito também é a mente. Perceba que antes da profecia vir, antes da visão vir, é necessário que essa visão seja formada na sua mente, para que ali você consiga captar o que Deus quer falar. Vai ter momentos que Deus não vai falar no seu ouvido, mas Deus vai falar através da visão, e você vai ver e vai entender, ok, eu sei o que o Senhor quer falar. Então, para você entender a linguagem do Espírito, não adianta você querer falar a linguagem do Espírito na carne. E quando eu falo carne, não estou falando de pecado ou de bebedice, eu estou falando de naturalidade. Existem pessoas que estão a falar sobre o Espírito, ok? E uma das linguagens do Espírito é a palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E uma das raízes hebraicas, o termo é abra, cadabra. Eu falo conforme, eu crio conforme falo. Então, outra linguagem do Espírito é a palavra. Só que não é só a qualquer palavra, porque uma linguagem anterior à palavra é a atmosfera, é o ambiente. Então, significa que quando você cria um ambiente, você está comunicando no Espírito. Aquele território pertence a mim e o meu Deus vai caminhar por ele. Quando há um casamento e ali você quer fazer algo bom, então você coloca o tapete vermelho e as pessoas passam, elas vão entender que o tapete vermelho significa honra. É uma linguagem. A honra é uma linguagem. Só que o mais interessante é que quando você cria um ambiente, que perceba, e o Espírito pairava sobre as águas. Um leitor comum vai dizer, ok, ele pairava, então significa que ele caminhava. Mas quem entende a linguagem do Espírito vai entender que não era um caminhar, ele estava gerando, ele estava construindo algo, ele estava preparando uma realidade, ele estava preparando o cenário para a luz, que era o Filho, se manifestar. Então, quando o Filho vem, ele também traz outra linguagem, que é a linguagem de relacionamento. Só que você não consegue sustentar o relacionamento porque é um conjunto. Tem que ter um ambiente, a construção de uma atmosfera. A atmosfera é o campo, é aquilo que está dentro de você. E basicamente ele cresce. Ezequiel 47. E as águas saíam de dentro do templo e onde passava gerava vida. A atmosfera. Então, significa que se você for caminhar com alguém ou você estiver em um lugar, você vai sentir a energia, chamamos de energia, mas é a atmosfera. Quando você cria a atmosfera, porque perceba, Deus se relaciona com o homem antes ou depois do jardim? Antes, né? Ele se relaciona dentro. Antes o homem ainda estava em formação, porque não existia um cenário. Então perceba que Deus, antes de se relacionar com o homem, ele prepara o cenário, uma atmosfera, um ambiente, então a linguagem. Então ali, depois dessa linguagem, perceba que existe a luz. Não é que Deus fez a luz, porque como é que Deus faria a luz se ele gera luz? Ele precisava se ausentar do lugar, porque a Bíblia diz que quando a glória de Deus desceu sobre o templo, quem estava dentro não permanecia. Quem estava fora não conseguia entrar. Aliás, quem estava dentro não saía e quem estava fora não entrava. Então, significa que houve uma movimentação. Então, quando o Espírito prepara o ambiente, que é o ventre, e o Pai libera a semente, que é o Filho, há uma manifestação. É uma linguagem. A manifestação é a linguagem total do Espírito. É por isso que o Espírito Santo tem uma linguagem, o Pai tem uma linguagem, o Filho tem uma linguagem, os anjos têm uma linguagem e o reino do Espírito também tem uma linguagem. É muito forte. Eu não sei, o assunto é tão profundo que eu não sei nem como fazer a pergunta. Deixa. Você explica para nós aí, porque se eu tenho receio de errar a pergunta aí e sair fora.
Entendeu? Então, você falou da linguagem do espírito, da linguagem de cada um, né? Cada um com sua propriedade. Explica pra gente se. Exemplo. Vamos supor que existe, dentro da visão hebraica, judaica, existe 4 mundos. Asiá, Yetzirá, Atzilut, Beriá. E cada um desses mundos carrega uma linguagem, ou seja, são dimensões. O reino do ruído, ou seja, onde nós estamos, tem uma linguagem. Perceba que cada lugar, cada cidade tem uma linguagem. Cada igreja também possui uma linguagem. Tem pessoas que são usadas de forma diferente, são linguagens diferentes do Espírito. Uma vez eu estava a falar sobre as diferenças da voz de Deus. A Bíblia fala no livro de Reis que quando Elias está na caverna, Deus manda ele sair para fora. Mas como é que Deus manda ele sair para fora? Se ele precisava escutar a voz de Deus lá fora. Então, perceba que nesse montante, quando Elias sai, primeiro passa um grande terremoto, é uma linguagem. Tem pessoas que só conseguem escutar Deus quando as coisas estão saindo fora do controle. Qual a linguagem do terremoto? O barulho. Você precisa mudar. Tem pessoas que só entendem que é Deus se houver isso. Se você profetiza, mas não é Deus, é carne. Deus fala comigo dessa forma, uma linguagem. Depois vem um vento forte. Tem pessoas que só conseguem entender que Deus quer algo quando a porta se fecha, quando o marido vai embora, quando a esposa vai embora, quando o ministério está falindo, quando a empresa está indo de mal a pior. É a linguagem do vento. Perceba que a linguagem do vento também não é só voltada a catástrofes naturais, mas perceba que em Gênesis capítulo 2, a Bíblia fala que Deus soprou o ruach sobre o homem e aquele espírito desperta o homem. É uma linguagem. Só que em Ezequiel capítulo 37, aquele espírito também vem e levanta o cadáver, levanta os ossos, que agora são exército, e eles se levantam. Só que o mais interessante é que quando chega no livro de João, capítulo 20, versículo 28, não é mais para despertar a morte em si, homens que estavam mortos fisicamente, mas era para despertar homens que estavam mortos no espírito. É por isso que Jesus entra sobre a porta e diz: recebais o Espírito Santo, e ele sopra. Só que no livro de Atos, capítulo 2, o vento vem com outra linguagem. O vento vem para despertar. O vento vem para trazer uma nova realidade. O vento vem para hospedar o Espírito. E ali é uma efusão. Então perceba que nessa visão o vento vem com uma linguagem específica e benéfica. Só que quando vamos para Atos capítulo 28, percebemos que o vento também vem para mudar a direção. Então você pode estar vivendo um vento na sua vida, que é Deus dizendo, você até ia para Roma, mas primeiro você vai para Malta e lá você vai salvar pessoas. Então o vento é uma linguagem. Depois vem o fogo. A gente conhece o fogo. O fogo é uma linguagem. Deus fala através do fogo. Tanto que o sacrifício precisa ir para o fogo. É tanto que Deus apareceu para Moisés em uma sarça. E ali foi um anjo flamejante. E quando ele vem de dentro do ser, a voz de Deus sai. Linguagem que vem do fogo. Só que o mais interessante é que Deus também não estava no fogo. Elias entendia de fogo. Porque, às vezes as pessoas... Eu vi um homem de Deus falar uma coisa, eu concordei, disse, justamente, eu penso igual. Pare de padronizar a voz de Deus. Deus não se move em padrões. Deus é grande, então significa que Deus se move. Então você pode estar se movendo em algo do passado ainda. E Deus quer te entregar algo do futuro. Então Deus não estava no fogo. E aí agora para as pessoas que acham que para ter Deus tem que ter fogo. Se não tiver fogo não é Deus. Quantas vezes eu fui pregar em lugares e aí não aconteceu nenhuma manifestação, então tem fogo, não é Deus. E aí a Bíblia diz que vem uma voz leve e suave. Elias temeu, cobriu o rosto com a capa. Por que é que as 3 primeiras manifestações da voz não assustou Elias? Porque Deus estava revelando uma linguagem nova no Espírito. Então, talvez você possa estar se movendo em um tipo de linguagem. E Deus quer te revelar outra linguagem. Porque por parte profetizamos, por parte vemos. Mas precisamos entender que a voz de Deus não pode ser fragmentada em um ser. Ouvir Deus é uma coisa simples.
As pessoas dificultam, não consigo ouvir Deus. Não, você escuta Deus, é porque você não entende Deus falando. Porque você não entendeu essa linguagem ainda. Então, quando você entende as linguagens do Espírito, fica mais firme. Exemplo. Perceba que existe linguagem de operação, manifestação à linguagem. Como eu falei. O apóstolo Paulo diz no livro de no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. A minha pregação, seja a minha palavra, a minha linguagem, não é palavras persuasivas, porque a persuasão também é uma linguagem. É algo que o diabo utiliza. É uma linguagem que o diabo colocou dentro da igreja. Persuasão. Nem de conhecimento humano. Conhecimento humano também é uma linguagem. Mas em demonstração de poder e do Espírito. Porque com a demonstração de poder você não precisa nem falar nada. Repare que Jesus chegava em lugar e dizia, não, para alguém ter tanto conhecimento assim, ou para ter tais manifestações, vocês têm que vir do lado de Deus. Eles entenderam a linguagem. Então, existe linguagem no Espírito. Vai ter momentos que vai tremer o corpo. Ou vai ter momentos que você vai sentir a mão queimar. Mas vai ter momentos que você vai sentir as ondas de choque caminhando no seu corpo. E você não treme, não cai ou não vibra. Você só sabe que a unção está ali. E aí você sabe que existe algo para ser feito. Então, essas são demonstrações da linguagem do Espírito. E o homem que domina essa linguagem, ele consegue obter resultado. E aí é onde entra a meditação. E quando eu falo meditação, não é relaxamento, mas é o silêncio, a voz de Deus. Ela vai se manifestar em você, você vai ter clareza, vai perceber coisas. E nós chamamos de jejum do silêncio. Porque o jejum do silêncio é para poder você consagrar os sentidos proféticos. Isso vai te promover profecias e revelações mais precisas. Exemplo. Vamos supor que você é alguém que ainda não tem tanta habilidade. Você quer impulsionar aquilo. Então você faz o jejum do silêncio. Você diz, ok, Deus, eu quero impulsionar a graça que está dentro de mim. Eu faço hoje 5 minutos. Mas faça 1 hora ou tira um dia. E ali você para escutar Deus. E ali você vai perceber que Deus vai falar. Não é você que fala, é Deus. Ele começa a lhe dizer, sabe por que você não está ouvindo mais? Por conta disso, ele começa a lhe apresentar padrões. Você sente seu corpo leve, vai sentir um pequeno sono, mas não é sono. É Deus querendo te levar em ambientes no Espírito. Vai vir pessoas, vozes, coisas que você fez, ouviu alguém fazendo. Ali é Deus ativando a intercessão em você. Então, quando você usa essa plataforma para poder se consagrar em Deus, necessariamente você cresce muito tempo. Foi um dos segredos que eu utilizei para crescer. Então, o que é que eu fazia? Fazia jejum do silêncio. Colocava a roupa de oração, sentava, começava a folhear a Bíblia. E ali Deus começava a me falar, tá vendo Gênesis? Você tá vendo essa passagem aqui? Você sabia que existe algo chamado Tsitsun? O que é isso, Deus? Contração. Eu entrei dentro de mim mesmo para manifestar o filho que estava dentro de mim. Então, Deus começa a ensinar coisas para você. Deus começa a lhe instruir. Exemplo. Um certo dia, estávamos dormindo e ela acordou como se estivesse queimando. Vou querer só mais um pouquinho de... Um pouquinho de água, né? Por favor. E eu lembro que a gente acordou... Vamos continuar? A gente acordou e ela não estava conseguindo dormir. E parecia que estavam queimando o corpo dela. Ficou inchado. Literalmente, várias partes do corpo. O rosto, o pescoço, todo inchado. E ela, tá doendo, tá queimando, tá queimando. E eu não gosto muito que me acorde, eu fico um pouco chateado. Então, eu disse, mas calma, de onde é que tá vindo esse ataque? De onde é que tá vindo? Identifique, de onde é que tá vindo? Eu não sei, eu sei que é ataque, mas eu não sei. Então, eu disse, ok. Eu fui, coloquei uma roupa de frio, sentei na cadeira, coloquei um fundo musical e me concentrei. Fiquei em silêncio. E aí Deus me levou onde estava. Eu vi o bruxo que estava fazendo aquilo. E eu repreendi ele. Eu não fui para me defender, eu fui para atacar. Os bruxos precisam saber que precisa pensar 2 vezes antes de mexer com o homem de Deus. O homem de Deus em si carrega uma autoridade tão grande que se uma pessoa soubesse, ele não ficava te desrespeitando. Traidores não ficavam te traindo. Porque o homem de Deus carrega uma habilidade, a unção da mesma forma que ela é benéfica, também é prejudicial. Perceba que quando Eliseu recebe a unção de Elias, o que é que acontece? Zombam dele. Sai 2 ursas e devoram.
Então, não é como Deus vai precisar ficar falando, eu te amaldiçoo, não. Mas só pelo fato de mexer com alguém de unção, você vai atrair resultados negativos. Então, quando eu identifiquei que a gente combateu aquilo ali, eu fui, orei por ela. No outro dia sumiu, não tinha nada. Nada, automaticamente nada. Então, Deus me ensinou a ter paciência na visão. Deus falou, olha, vai ter momentos que eu vou falar coisas para você, que é para você falar. E vai ter momentos que eu vou falar coisas para você, que é porque eu quero te falar. Só que tem gente que é ansioso, então não entende essa linguagem de conversar, porque relacionamento não é você só chamar Deus de pai, ou não, ou chorar, mas é você entender o que Deus quer falar. Exemplo, você pode estar num lugar que você gosta muito, e aí Deus fala, ok, eu quero que você saia daí agora, eu preciso falar com você, vá na varanda, naquele lugar onde você ora, e você vai querer ficar ali, porque ali tá bom. Então, ok, Deus, eu vou sair. E sai, e Deus começa a falar com você. Então, vão ter linguagens. Infelizmente, as pessoas entendem poucas linguagens. O sonho também é uma linguagem muito potente. O sonho é uma linguagem profética absurda, muito profunda. Quem tem sonhos com frequência é alguém que necessariamente desenvolveu uma linguagem do Espírito muito precisa. Os profetas usavam muito essa linguagem, né, do silêncio, né, esse jejum do silêncio, né? De se guardar em Deus, não, de exemplo. Porque exemplo, quando a gente fica no telefone, a gente pega o telefone e começa a passar. E você começa a ver ali muitas coisas, ok? TikTok, Kawaii. Então, necessariamente a sua mente está a ser infectada. Tem muita informação na sua mente. Um menino, coloca o menino na frente de uma televisão o dia todo assistindo Van Damme. Depois ele vai chegar na escola e vai bater em todo mundo. Que a mente dele, a gente que era criança fazia muito isso. A mente do menino fica carregada daquilo que vê. Porque queira quer não, os olhos são as janelas da alma. Então, uma coisa que acontece é que quando você fica muito tempo a assistir algo ali, você está primeiro se distraindo. Segundo, a sua visão não fica precisa. Você não é preciso no que vê, porque você fica cocheando entre dúvida. Será que Deus que está me mostrando? Será que é de Deus mesmo? Será que é coisa da minha cabeça? Já percebeu que toda visão, a pessoa diz, não, é coisa da minha cabeça. Deus não está me mostrando isso. Então, o jejum do silêncio são jejuns que necessariamente são sensoriais para ativar essas habilidades de perceber, de sentir. Se algum bruxo ou demônio pisar na sua atmosfera, você vai saber, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Tem coisa errada aqui. E Deus vai te dizer, vai naquele lugar e você necessariamente vai saber aonde está sendo o ataque. Ou através da onde ele entrou. Que nem eu estava em casa, muitas das vezes, e aconteceu uma vez. Estava sentado assistindo um vídeo. E na hora que eu olho pro espelho, assim, do nada, eu vi na hora que o bruxo passou pelo espelho. Só que ele passou não para fora, mas de lado. E ali, na hora, Deus me acionou. Então, na hora eu comecei a repreender aquilo ali. Porque pelo fato de eu fazer muito esse jejum, ficar muito em silêncio, eu aprendi a ouvir a voz de Deus, eu aprendi quando Ele quer que eu fale algo e quando Ele quer apenas que eu veja. Então, vai ter visões que eu vou ver e Deus não faça, ou não fale, eu vou ficar calado. Eu não vou falar, porque é uma linguagem, isso é um segredo, é um mistério. Então, os profetas, por exemplo, do Antigo Testamento, vamos falar dos profetas do Antigo Testamento, eles não se separavam então em vão, porque os profetas, Moisés vivia no monte, né? Elias separado, Eliseu, Ezequiel, eles não viviam no meio da civilização, né? Então isso tem um propósito. Tem. Exemplo, tem um casal de profetas do Brasil que fez isso. Se separou. Se separaram, passaram acho que foi 3 anos. Dentro de uma cabana. E hoje são uma referência mundial. Ele já descansou no Senhor, mas ela continua em ascensão e é portadora de uma unção magnífica. Então, perceba que se separar pode ser tanto opcional, porque eu até prefiro que seja opcional. Porque quando é opcional, significa que você necessariamente, você se abdicou aquilo, você quis aquilo, você entendeu aquilo. Eu chamo isso de temporada de caça.
É quando você para rever os seus conceitos, você para observar os seus erros, mas você também para poder estudar mais, ler mais, orar mais em línguas, orar por pessoas, treinar sua habilidade de ver, porque tem habilidade espiritual que você tem que desenvolver. O homem de Deus pode ter uma habilidade, ele ora por você. Ele pode transpassar isso para você. Mas se você não aprende a desenvolver aquilo, foi em vão. Exemplo, Eliseu pega a capa de Elias. Quando ele pega a capa de Elias, perceba que ele usa uma expressão. I waited God of Elijah. Aonde está o Deus de Elias? E ele bate a capa. Ele não fala isso depois, ele fala antes. Ele ativou aquilo. Ele ativou aquilo que já estava nele. E ali ele foi desenvolvendo aquela habilidade. Depois daquilo você não vê mais Eliseu com a capa de Elias. Mas eles disseram, verdadeiramente o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Se apegou aos ossos dele. A unção estava com ele. Ele estava com ele, já foi. E ele fez só desenvolver aquilo. Ele era muito obcecado. Eu gosto de homens como Eliseu, que é obcecado. Eu tenho alguns mentorados que são obcecados. Eu tenho uma mentorada, ela é de Angola, acho que ela mora em Portugal. E ela é muito obcecada no espírito. Eu converso, ela fica ali anotando. Eu gosto quando... sabe como você dando mentoria para alguém, o cara tá anotando? Eu acho isso tão significativo, porque eu sei que ele vai aprender. Sim. E aí ela começa a escrever tudo e perceber. E ela fala, apóstolo, eu comecei a perceber que eu comecei a ser muito atacada. Aí eu falei para ela, lembra que quando Elias estava na cidade dele, Tesbe era um lugar pequeno. Quando Elias sai, o nível da unção dele já está maior do que o lugar que ele estava. Então, quando a unção que está sobre você ficar grande, as pessoas não irão te suportar mais, então começarão a te atacar. Porque é melhor atacar do que se aliar. É melhor chegar dizendo, não, pastor Paulo, eu não gosto dele, do que dizer, pastor Paulo, eu quero aprender com o senhor. Eu não sei isso, será que o senhor pode me ensinar? Eu estou aqui com os ouvidos abertos para aprender. Então é melhor atacar do que se aliar. Forte, sim. Isso é real mesmo. E é uma resposta, né? Deus falando comigo aqui. Porque há um questionamento, né? Quanto mais você sobe o nível da unção. Era para ser pelo menos no nosso entendimento, era para ser o contrário. Era para as pessoas querer adquirir, né? Pelo contrário, você afasta e te ataca. Afasta, ataca, defama, tenta queimar o filme, tenta falar mal, tenta achar defeitos. Em vez de se aliar. Perceba que o que fez com que Saul fosse tocado pela unção e o Espírito de Deus vinha sobre ele, não foi alguém que impôs a mão, mas foi um ambiente profético. E ele diz, olha, acontecerá quando chegar na guarnição dos filisteus, do outeiro de Deus sairá profetas que estão a cantar, vocês estavam juntos, estava a profetizar, não tinha competição para ver quem profetizava mais alto, para ver quem era mais assertivo. Eles estavam juntos, adorando a Deus e profetizando. Então, esse ambiente é uma atmosfera profética. Você chega num lugar e você vê muitos profetas ali, exemplo, como vai acontecer esse encontro agora, em dezembro, né? Nossa, é Santo André? Não, eu lembrei o nome do lugar, só que Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, isso. Estão todos ali, todos entendem, exemplo, cada um conhece, que nem o pastor Areto falou, olha, a unção do pastor Paulo Antero é de libertação, ele começou a falar, o pastor Jonas Lobo é isso, então, significa que aquilo se torna meio com a egrégora. Ou seja, as pessoas que estão ali, sem vocês toparem, vão ser impactadas pelaquilo. Só pelo fato de estar no mesmo ambiente. Então vai ter pessoas que vão dizer, depois daquele evento eu comecei a trabalhar mais profundo em libertação. E aí quando ela for observar, eu estou parecendo um pouco com o pastor Paulo. Então o ambiente em conjunção tem o poder de ativar isso nas pessoas. Sim. Esse jejum do silêncio, ele é muito falado, né, pelos profetas, muito usado, né? Ele tem um horário específico que é mais poderoso ou qualquer hora? Então, um dia bom de se fazer no Shabat. É um dia muito bom. Toma banho, unja a cabeça, pode escutar um fundo ou algo que necessariamente vai trazer clareza. Então você pega, coloca um fundo, exemplo. Você está aqui, coloca um fundo. E você na mente fala, Senhor, nesse momento eu inicio o jejum do silêncio. Porque eu preciso de precisão
Eu preciso ampliar minhas habilidades proféticas. Pronto. Pode assistir ministração, pode ver louvores ou ler a Bíblia. Isso necessariamente vai trazer um impacto maior, mas no sábado, em si, é um dia ótimo. Pode fazer em qualquer dia. Pronto, uma coisa que eu precisava falar. Você lembra do dia que eu vinha para o podcast? Sim. E aconteceu da mangueira do carro estourar? Pronto, naquele dia eu estava em jejum do silêncio. Porque o jejum do silêncio, da mesma forma que ele é muito profundo para expandir expandir o profético, o apostólico, ele também vai atrair muitos ataques. Porque é um jejum forte. Perceba que Jesus foi atacado enquanto ele estava no deserto. E, concernentemente, ele estava em silêncio. Ele não estava falando com ninguém. Só que quando ele finaliza o jejum, o diabo vem e começa a atacar. O diabo não ataca durante, é depois. Então, os ataques são triplicados. Mas também a unção. Pode prestar atenção. Se for para curar enfermos, ore. E vai ser explosivo. A gente orava em línguas, eu e alguns amigos. Orávamos em línguas e fazia jejum do silêncio. Para sair na cidade orando por pessoas aleatórias. Chegava mesmo na casa, podemos orar por você? Sim, o que é que você tem? Temos, ora. E já a pessoa era curada na hora. Já tomava logo a moleta. Se eu vou tomar a moleta que é para você não duvidar. Anda agora em nome de Jesus. A pessoa começava a orar. Aleluia, glória a Deus. Então o jejum do silêncio, ele amplia. Ele amplia. Você fica esperto. Você começa a ser, assim, exemplo. Vamos supor que você está aqui e você não percebe nada. O jejum do silêncio vai te deixar assim. Sim. Você vai ser sensível ao ambiente. Você vai sentir uma atmosfera. E quem chegar proximamente perto vai sentir também. Vai começar a tremer, vai começar a pular, vai falar em línguas. Porque você carrega uma atmosfera ali. É forte, hein? Jesus fazia isso, né? Interessante, o senhor falou uma coisa interessante, pastor Paulo. Eu estava estudando esses dias e Jesus, depois de grandes milagres, perceba que ele se afastava, ficava sozinho no monte da oração. Então, Jesus entendia que depois de grandes manifestações, você precisa voltar para se carregar. Forte. E o jejum do silêncio em si é isso, se carrega, traz sensibilidade. Mas uma coisa, se você é alguém que ainda tem problema com falta de perdão, não faça. Conserte primeiro o que tem que consertar, porque o fogo só desce sobre um altar que está consertado. Forte. E é interessante que a gente gravou um pela manhã hoje no podcast e foi mais ou menos nesse sentido que Deus está falando aí. Ontem, na ministração, Deus falou na palavra sobre se separar, como Abacuque se separou na torre de vigília, né, silenciar todas as vozes para ouvir a voz de Deus. E hoje você vem com o assunto de manhã, o profeta falou a mesma coisa, de se separar. E isso é muito profundo, cara. Porque nós estamos vivendo num tempo de muita turbulência, né, muitas vozes, né, com a internet, com o celular na mão. Você falando assim, o jejum do silêncio parece simples, né? Mas se tem uma coisa difícil nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, é uma pessoa ficar pelo menos meia hora em silêncio, cara. Se isolar, porque o jejum de silêncio tem que se isolar de tudo, né? É o seu exemplo, o que eu aconselho. Ou um quarto, que seja o quarto de oração, ou um exemplo, um lugar verde, floresta. Floresta é a melhor. Floresta eu amo. Eu tava a orar, eu fui para uma floresta e era um lugar bem vazio. E aí ligou para mim um apóstolo, que é mentorado meu, um grande amigo. E eu comecei a conversar com ele. Eu comecei a falar para ele sobre a atmosfera, como expandir a atmosfera. Como expandir, como crescer aquilo, como crescer o alcance. Como conseguir influenciar pessoas sem chegar perto. Exemplo, quando eu chego no culto eu vou começar a orar. Então antes eu crio uma atmosfera, eu nunca começo logo sem criar um ambiente. E quando eu crio um ambiente, as pessoas em si já começam a ser tocadas, um alcance gigantesco. Então muitas pessoas já começam a vibrar, os famintos começam a ser expostos ali. Isso é o alcance, uma atmosfera de expansão. Exemplo, por que Benihim cura tantas pessoas sendo que são bilhares e ele não tem como ir tocar em todas? É uma atmosfera. Só que expandiu, cresceu. Então, em um raio de quilômetros, se tem enfermos ali, eles já são curados automaticamente.
É o automático. Não precisa, vou botar. Não, já foi, já está curado. Então ele pega e diz, olha, fui curado ali. No meio da administração, o Benihim não fez nada, mas ele necessariamente sabia. É por isso que quando ele começa fazendo aquilo. Criando um ambiente. Isso é a plataforma mais alta para quem deseja fluir e ter resultados precisos no através da a atmosfera. Não serve só para o poder, mas para revelação. E foi uma das coisas que eu falei para ele. Eu disse, antes de eu entender sobre a bilocação, Deus me revelou muito através da atmosfera. Eu criava uma atmosfera, o ambiente, e lá Deus começava a me revelar do lado esquerdo tem um espírito de enfermidade. E aí foi até na igreja aqui em Guarulhos, em Guarulhos. E aí eu falei, desse lado aqui, eu vejo no espírito que tem um espírito de enfermidade. Eu quero orar por você. Então quando eu comecei a orar, tinha pessoas que tinham acabado de fazer uma cirurgia de câncer no nariz, pessoas que estavam com o pé para amputar, uma moça que foi purificada do sangue, que quando caiu, ele disse, coloca a mão no estômago dela agora. Quando colocou a mão, a mulher de Deus sentiu uma carteira de cigarro e tirou. Foi até gravado isso. E outras pessoas ali que foram tocadas e curadas. Então, necessariamente, a atmosfera vai revelar. Porque, ou seja, se você pisa no ambiente de alguém, necessariamente a pessoa sabe. No mundo do espírito, a atmosfera é o que a própria Abraão falou. Aonde eu piso a planta do meu pé, eu me darei por herança. Só que antes de Deus falar isso para ele disse, sê tu uma bênção. Carregue a bênção. Porque você só vai conseguir converter uma terra que foi amaldiçoada através da bênção que você carrega. A atmosfera que você carrega. Então Abraão pisou, vai dar água. Abraão pisou, a providência tem que vir. Abraão pisou, a prosperidade vem. Que nem a Arca da Aliança. Perceba que quando a Arca da Aliança para casa de Obed-Edom, o que é que acontece? A Bíblia fala que as mulheres, a madre se abre. A atmosfera da arca. Só a atmosfera, só o fato, que nós chamamos de presença, se espalha pelo lugar e traz provisão. Então a atmosfera, da mesma forma que é benéfica, ela também traz ataque, exemplo. Não ataque contra o homem de Deus. Porque quando você cria um ambiente, um bruxo, satanista não consegue te tocar. Ele pode tocar alguém que está fora de você, alguém da família ali, mas você não consegue. Eu falo por experiência própria. Então, se tiver demônio ali, já grita logo, ele não aguenta. Aí você já vai. Entendi. Entende? Você falou algo interessante que quando você começa a criar essa atmosfera, os famintos são revelados, né? Sim. E é isso, é uma realidade mesmo. As pessoas que têm fome, elas já se manifestam. E aí fica mais fácil para você operar, né? Você já olha e você percebe o que aquela pessoa é faminta. Então você só vai e ministra, vai e ministra, vai e ministra. Em vez de você esperar, Deus, qual é os famintos? A atmosfera, ou seja, a onda de poder ali, já revela aquilo. Então você já vai de forma assertiva. Então você sabe quem não é ainda e quem é. E aí, para os que são, você libera poder. Mas para os que não são, é demonstração de poder. Forte. Demonstração de poder não é para o crente, é para o não crente. Senhor, como é que eles saberão que foi o Senhor que me enviou? O que é que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Joga no chão. Transformou em serpente. Coloca a mão dentro da sua veste, ok, Deus? Tira a mão leprosa. Demonstração de poder. Para que Faraó entendesse, o povo também entendesse que foi Deus que mandou. Então, demonstração de poder é uma das ferramentas que Deus dá para o homem. É muito comum entre os africanos. Sim. É muito comum. As pessoas, tem gente que fica muito escandalizado. Por isso que tem algumas demonstrações de poder que eu não faço. Fui orar uma vez em uma moça. E eu não fiz nada, nem cheguei perto. Eu só me aproximei. Ela começou a gritar e chorar. Ai, Deus, Jesus, eu te amo. Ela começou a sentir o amor de Deus. Ela sentiu o amor de Deus. Então, a atmosfera, existe a atmosfera de glória. Existe uma atmosfera de amor, a profética. A atmosfera angelical, porque na atmosfera angelical os anjos se movem de forma precisa. Então vão acontecer várias operações ali. Isso fica até mais simples para um ministro que se move muito com anjos, que opera muito no auxílio de seres angelicais. Então ali fica muito preciso porque você sabe.
e eles começam a criar um ambiente ali, eles começam a gerar um ambiente de guerra ou de libertação. Vai variar muito, mas essa plataforma faz com que aquilo que sai da sua boca não seja apenas uma palavra, mas seja impacto. Então, se você cria um ambiente, como está escrito em Gênesis capítulo 1, e você diz fogo, é fogo. Receba, é receba. Seja curado, é curado. Tem base, sim, Gênesis 1. E disse Deus, haja luz e houve luz. Mas primeiro o Espírito se moveu, a atmosfera. A atmosfera é a criação de uma realidade para mudar a realidade das pessoas. Primeiro você cria um ambiente, leva as pessoas até Deus, depois traz a presença de Deus até as pessoas. E aí vem a manifestação de poder. As escolas de profeta do tempo de Elias treinavam isso, a dominar, né, a manifestar o poder, né, e treinar isso aí no fogo, com a água. Tinha esse treinamento naquele tempo, né? Então, necessariamente, eu observo que quando se fala sobre a escola profética, principalmente de Samuel, uma coisa acontece ali, porque Samuel era vidente, era conhecido como profeta vidente. Perceba que esse foi o único nome, o único encargo que Deus deu ao profeta, o vidente, que assim era conhecido. Os profetas que estavam sob a jurisdição dele conseguiam fazer a mesma coisa. Porque naquele tempo não é como a gente faz hoje, diz, olha, você tem que fazer isso, mas era o exemplo. Sim. Então, é o que o pastor Paulo sentou assim, então eu vou sentar, porque eu sei que Deus vai falar comigo. Então, necessariamente era pelo exemplo, eles começavam a acompanhar o que o homem de Deus fazia. E só pelo fato de estar andando com o homem de Deus, recebiam, mas nem todos. Lembra de Geazi? Andou com o profeta, mas carregou lepra. Então, o profético também se move muito com honra. Se você for atrás do homem de Deus para receber, honre o homem de Deus. Eu não estou falando de dinheiro aqui. Eu não estou falando de dinheiro, que as pessoas associam logo honra é dinheiro. Mas honra o homem de Deus. Ande com ele, insista, veja os vídeos dele, disseque, faça pergunta. Não seja invasivo, mas faça pergunta. Aprenda mesmo, se for para poder aprender aquela linguagem, fique disposto a aprender aquela linguagem até o fim. Até ele dizer agora você vai caminhar em outra esfera. E hoje a gente tem muita dificuldade disso, porque se a pessoa, se eu ensinar algo, a pessoa sai no outro dia e já... Agora eu sou o profeta master. Exato. Não tem, né, a questão da honra. Já acha que pode andar sozinho e aí que tropeça, né, lá na frente. Cai, não tem humildade para aprender. E também não tem humildade para voltar e se humilhar, né? Não tem. Uma das coisas interessantes que o senhor falou agora é quando o homem de Deus entende que de fato errou. Eu tenho uma coisa comigo. Eu ensino pessoas. Mas tem momentos que eu percebo que, ok, o ribeiro está secando. Então agora eu preciso tirar o tempo para a temporada de caça. Não apareço em mídia, não fico de conversa com ninguém, vou orar e estudar. E aí, quando eu vou para esse momento da temporada de caça, que é a oração, eu vou trazer novas revelações, uma nova visão, uma nova graça. Então, é como eu falei, eu estava conversando com o meu disse, olha, eu sei quando eu preciso me distanciar. Eu sei, se eu estava trabalhando no mercado, eu estava trabalhando o dia todo, então eu não conseguia muito associar algumas coisas. Eu disse, olha, agora se eu vou aparecer no escritório 2 vezes na semana e o restante eu vou tirar para Deus. E pronto, eu tirei para Deus. Então eu estou em casa, eu estou dando mentoria, eu estou estudando, ou estou escrevendo, que eu gosto muito de escrever. Que nesse livro eu escrevo o livro e depois eu vou ler. E eu fico maravilhado, meu Deus, esse livro, poxa, ficou top, hein? Fico muito falando isso em casa. E eu fico ali pensando, meu Deus, que livro incrível. O único livro que eu tive ciúme foi o Summon Angels, que é um livro de experiências pessoais. Mas esse livro, Visão Bilocacional, hoje eu entendo que o Brasil precisa ter. As pessoas precisam entender isso. Porque nesse tempo profético que nós temos, nós precisamos de profetas que de fato carreguem a graça. Que vão necessariamente não só ficar atrás de um movimento, mas vão ser um movimento onde estiverem. Então, como tantos homens de Deus já têm ensinado anteriormente, e nós que somos profetas da nova geração estamos ensinando hoje, seguindo também o preceito, porque eu acredito naquilo, nós somos a nova geração, mas não invalidamos a antiga. Né? Nós respeitamos a antiga. Então, o que os antigos ensinaram é profundo. Teve um homem de Deus que falou uma coisa que eu confesso que eu fiquei muito, muito zangado.
Esse homem de Deus entrou em contato comigo e falou, porque meus pastores não aprenderam isso, são burros. Aquilo ali me deixou muito zangado. Eu disse, não, eu não vou dar mentoria para esse homem de Deus. Senão eu vou criar um monstro. Sim. Eu disse, homem de Deus, não é que eles são burros. É porque eles estão em outro tempo, não aprenderam, ninguém tem culpa. Tem coisas que ainda não sei, vou aprender. E por conta disso eu sou burro? Não faz sentido. Então, a gente tem que entender que os antigos cumpriram um legado. Eles oraram muito. Eles oraram, eles liam Bíblia, eles tinham uma vida de santidade com Deus. Nós que somos a nova geração não viemos para invalidar o que foi ensinado no passado. Mas nós viemos para ampliar aquilo, para trazer clareza. Jesus disse, eu não vim para destruir a lei, mas eu vim para ajudar a cumprir. E esse é o nosso legado como profetas da nova geração. Você falou algo muito interessante, né? Nós que somos dessa geração tem que ter essa consciência, né? Que se nós chegamos até aqui, alguém abriu a porta, alguém deixou a brecha para a gente passar, né? Com conhecimento, com pouco conhecimento que tinham, pouco acesso que tinham antigamente, né? E conseguiram romper. Conseguiram ser profundos. Sim, e deixou brecha para a gente conseguir entrar. Só que também os antigos também têm que ter essa consciência. Tem muito isso também. Porque, exemplo, às vezes, hoje acho que está mudando mais, mas pelo menos na minha época, assim, um pouco mais para trás, os antigos não conseguiam aceitar o novo. É aquela coisa, o novo entender que o antigo cumpriu um papel, mas o antigo entender que o novo veio para cumprir um papel. Que nem Eliseu não invalidou Elias. Mas ele, quando ele fala, eu quero uma posição dobrada, as pessoas pensam, não, ele tem que ser maior do que ele. Não, é porque ele sabia que para poder dar continuidade àquele legado, ele precisava carregar o dobro. Então, os antigos precisam entender isso também. E tem muitas vezes que vem o espírito da religiosidade, né? Isso não é Deus, não. O Espírito Santo não age assim. Foi o que a gente falou sobre padronizar a linguagem do Espírito. Achar que Deus só fala daquele jeito, e se Deus não fala daquele jeito, não é Deus. Exato. Achar que todo avivamento tem que vir igual do Rua Azusa. Rapaz, o senhor falou algo que eu tava falando com uma mentorada lá de Angola. Eu falei para ela, disse, olha, eu acho lindo o que aconteceu na Rua Azusa, mas Deus não vai repetir a mesma coisa. Deus não vai repetir a mesma coisa. São tempos diferentes. Então, isso que o senhor falou aí foi incrível, porque realmente é dessa forma. Eu não posso achar que vai ser do mesmo jeito, mas pelo contrário, vai vir uma onda maior. Né? Se a Rua Azusa marcou durante 100 anos, o que vai acontecer agora vai marcar por anos e milhares de anos. E agora vai causar um abalo maior por causa das redes sociais, né? Naquele tempo não tinha as redes sociais. Não. Só que eu acho que, assim, vai causar o poder de Deus vai ser por não crente, que nem você falou, mas a igreja muitos não vão suportar, não. Porque um pouco que Deus está fazendo, as pessoas já viram nas redes sociais, já atribui a demônios o que Deus está fazendo. As pessoas não têm conhecimento, que nem você falou aí, eu vivo isso aí. Corrente elétrica, a mão pegar fogo, a mão da pessoa encher de azeite. E as pessoas vêm na internet e falam que é heresia. Eu sou chamado de herege. Uma coisa natural no meio dos profetas, né? Isso é natural mesmo. Teve um cara que ele comentou num vídeo. E aí ele falou, eu não acredito nisso não. Eu não acredito. Esse tipo de unção existe? Eu até disse pra ele. Ele não acredita, é problema dele que ele não acredita. Por isso que ele não tá vivendo. Só vai viver quem acredita. E hoje em dia tem muito isso. Você ver, em outros lugares não tem isso. Mas no Brasil é comum. Sim. É comum. Falam muito sobre tolerância religiosa, mas parece que é só a gente que tem que ter tolerância, porque os outros não têm com a gente. Não tem. E é muito absurdo, muito comentário, muita gente que entra na live de Homens de Deus para poder estar falando porcaria, tá tentando defamar, tentando diminuir o homem de Deus. Sim. Mal sabe essas pessoas o que estão fazendo, né? Na minha live, de vez em quando entram uns lá, que nem o Rogério Zaide fala, uns gadarenos. Eu aprendi uma coisa boa da live, para só permitir inscritos a partir de 20 minutos. Então eles não conseguem comentar na live. Eles têm que se inscrever e esperar 20 minutos. E geralmente eles pegam a live andando, então não vai conseguir ter êxito. Uau, precisa acessar isso. Eu vou mandar pro senhor ver. Quando eu vi, porque entrou um cara e começou a falar um monte de coisa na live. Eu peguei e disse, pessoal, vou deixar vocês responderem. Eles começaram a responder lá. E aí pronto, aí ele pegou e excluiu ele.
E aí eu disse, espera aí, como é que eu posso evitar isso? Porque até falaram que acontece muito isso na live também do Profeta Caio. Geralmente entra esses caras para poder estar falando coisa também na live do Profeta Caio. Então eu preciso procurar uma maneira de não permitir esses caras entrar. Então no YouTube dá essa função. Só vai comentar no vídeo a partir de 20 minutos. Isso também pode limitar os comentários. Então ele tem que se inscrever. Esperar 20 minutos. Aí não vai aguentar. Ele não aguenta, ele sai. O mais que ele faz é mandar os emojis de risada, mas não consegue entrar. O meu já entrou alguns assim, com umas ofensas feias mesmo, palavrões. Aí eu coloco lá, já entrou pessoas do ocultismo, né? Eu só excluo ali, que você falou, né? Tá entrando num problemão. Tá entrando. Outra coisa também, o senhor pode colocar limitador de palavras. O senhor pode ir no chat, GPT, e colocar, eu quero que você descreva aqui mais de 2.000 palavras ofensivas, voltadas à religião, à raça, a tudo. Ele manda, o senhor copia, cola lá no limitador também, e quem comentar usando aquelas palavras, o comentário é bloqueado na hora. Uau, top, hein? Olha, isso é muito bom saber, hein? Que eu gosto de fazer live. Assim, graças a Deus diminuiu durante a semana. Hoje que entrou na madrugada lá, mas ele só chamou eu de adúltera, e eu viro a câmera para um quadro meu para fazer oração. O povo não ficar vendo mesmo. Eu acho que eu já vi o senhor orando assim. E aí falou, você não mostra sua face porque você é uma adúltera. Aí eu nem dou moral, né? Quer ibope? Eu não dou ibope, não. Você falou algo, esse assunto que você tá falando aí é muito poderoso, que aí se extinga eu, né? E Deus já vem falando comigo acerca desse jejum de silêncio. E as pessoas não têm noção. Porque você fala muito de jejum de comida, jejum de água. Mas jejum do silêncio, poucas pessoas se falam. Né? Poucas pessoas. É raro ouvir alguém falar jejum do silêncio. É só quem está num nível profundo mesmo. Porque quando eu fui fazer uma certa feita aí de madrugada, não sei se foi de madrugada, eu entrei ali na presença do Senhor, fiquei ali 1 hora só. Eu falei, vou ficar 1 hora quieto. Rapaz, não é fácil. Hoje eu consigo passar tempo. Mas assim, as informações vêm, você tem que isolar todas essas informações. Né? Você pode falar um pouco disso aí? Pronto. Tem informações, como eu falei, exemplo, vai ter momentos que a mente vai devagar. A mente fica divagando. Só que aí onde está o segredo? Vai começar a aparecer, exemplo, imagens do filho, ou da esposa, ou de alguém ali que você conversou. Só que, por mais que pareça que está divagando, esse é o segredo. Essa é a revelação. É o momento que Deus está lhe revelando. Aí você tem que ficar em silêncio e prestar atenção no que ele está mostrando. Exemplo, toda vez que eu faço jejum do silêncio, Deus sempre me leva em dimensões. E quando menos espero, eu estou em lugares. Que lugar é esse? E aí Deus começa a falar comigo. Vem a voz do Senhor e começa a falar isso, isso, isso e isso. Então, parece ser devagar, que nem a questão do sono. Parece ser sono, mas não é, lembra? E Deus implantou sobre Adão um sono profundo. Enquanto Adão dormia, Deus estava construindo algo. Então vai ter momento da insônia que não é o sono em si, mas é Deus querendo te levar em lugares. Sim. Então o jejum do silêncio, ele é muito eficaz. Então, é muito eficaz. É muito eficaz. Só que, claramente, a pessoa também sofre ataques. Mas o senhor senta, o senhor não quer nem falar mais, pastor. O senhor fica silêncio, fica naquela calma. Pode ter algum tribulado ali, o senhor tranquilo. Não quer nem falar com ninguém. O senhor está em paz, que o senhor acabou de falar com Deus em uma sala, numa recâmara, no lugar onde ele está. Sem precisar falar muito, só ouvir, porque geralmente a gente diz, Deus não responde a nossa oração. Não é que Deus não responde, é porque você não deixa ele falar. A gente fala, Deus, 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 Deus. Só que Deus não fala comigo, não é o céu de bronze. Uma das coisas que eu ensinei em um vídeo sobre o mistério do altar da oração. Eu falei, você já parou para questionar os seus métodos? Às vezes você está usando uma metodologia que não obtém resultado. Então, quando eu percebo que eu estou muito obsoleto, eu aprendo a mudar e falar com Deus de acordo com a estação. Então, o jejum do silêncio é perfeito. Eu tenho um livro que eu vou... na verdade, é um PDF, vamos mandar para o senhor. E tem um vídeo lá eu explicando passo a passo. Eu estava até pensando, eu vou gravar outro vídeo. Só que esse vídeo eu vou gravar após eu fazer. Eu vou falar as reações, vou gravar diretamente do monte.
como fazer as reações, quanto tempo fazer ou quantas vezes fazer por semana e os cuidados principais. Sim. E nesse livro é um manual de como fazer. Um manual de como fazer, eu explico, faça dessa forma, vá para o quarto. E isso é muito bom exemplo antes de ministrar. Meu Deus do céu. É terrível. Ai. Você olha para o lado assim, Deus começa a mostrar anjos e a unção já está ali. Quando você pisa no ambiente, a igreja em si explode. As pessoas começam a sentir a presença de Deus. E aí Deus está falando, sabe por que isso está acontecendo? Porque você pisou aqui agora. A minha unção está muito forte sobre a sua vida. Ali, meu amigo, você vai ministrar sem preocupação nenhuma, porque você sabe que o negócio está ali e vai ter uma explosão de glória sobrenatural. Então é normal acontecer, parece que é divagando a mente, só que não é divagando a mente. Sim. Não é devagar. Na verdade, são revelações. E o que você falou algo muito interessante aí, que acontece muito comigo. Quando eu vou ficar nesse silêncio, né, principalmente na madrugada, eu ouço as vozes das pessoas gemindo, pessoas pedindo socorro. Uau! Nitidamente. Uau! Sabe, voz de criança chorando, pessoas me chamando de pai, mas você vê que na voz é socorro, sabe, muito nítido, cara, que é a ponto de você, Uau! Isso é incrível. entendeu? Isso é incrível. Eu me lembrei de uma passagem que a Bíblia diz que a Bíblia fala que quando Deus fala com Moisés, ele diz: eu escutei o clamor do meu povo. Eu escutei o clamor do meu povo. Então, já o Senhor tem esse coração missionário, esse coração de obra, de expansão. Então, Deus está lhe revelando o coração e necessariamente também revelando a sua missão, aquilo que queima, aquilo que arde dentro do Senhor. Então, isso é um nível muito elevado na oração, de você escutar gemido das pessoas. Tô todo arrepiado aqui, acredita? Amém, eu acredito. Isso é muito profundo. Você começa as pessoas gritando, é como se houvesse um clamor. Sim. E sabe a passagem que vem forte? A terra clama ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. As pessoas estão clamando por isso. E é só questão de tempo para... Um tempo atrás tive uma experiência muito forte. Era meia-noite, dobrei o joelho com a minha esposa, antes de dormir, e eu escutei uma criança chorando. E eu saí lá fora, olhei na rua, falei assim, meia-noite, né? Uma criança chorando aqui, não tem. E depois escutei de novo para minha esposa assim, vamos orar. Fiquei só orando em línguas. 1h30 da manhã trouxeram uma criança lá para mim orar. Rapaz, né? A doença estava nela, mas o pai que manifestou. Então eu já entendi o comando na hora. Eu falei assim, na hora que o demônio manifestou no pai, eu falei, pega tudo que você colocou nessa criança e espere agora, em nome de Jesus. Aí o pai vomitou, o demônio estava endemoniado, né? Vomitou, e a criança foi curada instantaneamente. Mas eu ouvi primeiro o gemido dela, cara. Eu ouço muito a voz da minha filha chamando, pedindo socorro. Pai, e eu corro lá. Minha filha tem 20 anos já, mas mesmo assim o pai... Eu corro lá assim, eu olho. Só que no começo eu pensava que era ela. Ainda assim, o coração de pai não aguenta, vai lá ver. Porque a minha filha chamava pequenininha, né? E aí eu vou entender. Não é ela, são os filhos espirituais clamando. Muito forte, cara. Isso é forte, isso é forte. Isso é uma sensibilidade da escuta profética. Quando acontecer isso, que o Senhor escutar o choro ou o grito, pare e perceba. Tente identificar de onde vem. Porque a bilocação é atenção. Ou fecha os olhos. E Deus vai começar a te levar no lugar da voz. Deus vai te direcionar até o lugar. E aí você vai perceber que de escutar vai vir um próximo nível, ver. E aí, exemplo, vamos supor que o Senhor vai estar nesse momento e ouviu. Então, como o Senhor ouviu, como a Bíblia diz que quando a mulher de Jeroboão pisou na calçada, Aías disse, entra, mulher de Jeroboão, por que te escondes assim? Uau. Podia ser qualquer pessoa. Ele sabia. O anjo falou, a mulher de Jeroboão vai vir. Mas naquele curto tempo poderia ser qualquer outra pessoa. E aí ele estava cego. Mas a escuta profética ainda estava audível. E ele passou a ver que foi que nem Samuel. Ouviu a voz de Deus, mas ele não entendia a voz de Deus. Aí o que foi que Eli falou? Repare todo um contexto agora. O que Eli falou? Quando você escutar essa voz, diga, eis-me aqui, Senhor. O teu servo ouve. Só que nessa questão, pare e perceba.
E aí Deus vai te levar no lugar. Vamos supor que o Senhor vai estar orando e o Senhor escutar gritos. E nesse momento, quando o Senhor se concentra para entender a visão que é que Deus está falando, o Senhor pode se deparar a ver alguém orando. Vai ver uma família que está passando por necessidade. E Deus vai dizer, estava nessa família, está passando por necessidade. E o ataque vem dessa geração e nananana. E Deus começa a te dar o mapa do que tem que ser feito. Quando você vai voltar naquela sede de saber onde a pessoa está para ajudar a pessoa. Isso é muito forte. Isso aí é um nível muito alto no profético também. Que é a escuta, a percepção de você escutar e você perceber de onde vem aquilo. Sim. Esses dias eu estava deitado também. Eu sou ruim para pegar no sono. Eu demoro para pegar no sono. Aí eu fico lá deitado orando em línguas, eu achei. Quarto no escuro, aquele silêncio. E é bom, eu vou falar para você ia me dar um direcionado. E eu escutei 2 cochichos, 2 mulheres cochichando. Mas eu tive discernimento que era 2 bruxas no mundo espiritual. Quando eu parei e eu falei assim, eu vou atentar. Eu falei assim, eu foquei meus ouvidos assim. Elas viram que eu detectei a parada. Na hora, assim, sabe? Elas pararam de conversar porque falou, escutou. Que eu foquei. Aí eu levantei. Né? Aí eu fui pra oração. Uau! Entendeu? Então, isso que você falou aí é muito poderoso, cara. Meu Deus, tem muitos homens de Deus, profetas. Né? E eu louvo a Deus porque depois desse podcast, né, eu oro a Deus porque eles te procurem para você mentorar, dar direcionamento. Porque tem muitos profetas sofrendo, inclusive eu. Com esses mantos assim, tem que ter o direcionamento. Por mais que o Espírito Santo vai nos guiando, mas tem que ter alguém para nos direcionar, cara, nos apontar, falar, é aqui, Paulo, faz assim. Então eu creio que muitas pessoas vão te procurar, porque tem muitos profetas sofrendo. Muitos. Verdade, viu? Né, para aprender a ter esse equilíbrio aí. Tem. Quantas vezes aconteceu de ouvir essa voz aí, e gemidos, tal, e você fazer o quê? Ao invés de você parar e fazer como atentar para captar de onde vem, não, a pessoa acaba. E esse pequeno leve sono que tá dando aí, que você fala, não é sono, mas parece que tá indo numa outra dimensão, né? É muito forte. Isso é muito interessante isso aí. Quer ver, pronto, elas ficaram com medo só pelo fato do Senhor perceber. Você vê que tudo é atenção, o Espírito, né? Percebeu, elas quer ver, tremer. Eu tô vendo vocês. Eu escutei vocês conversando. Da próxima vez que vocês pisarem o pé aqui, já era. Confronto. Porque o bruxo ele vai continuar atacando a pessoa se ele não sentir confronto. Mas se ele sente que você tem confronto, porque existem sagomas, existem magnetizés. Os magnetizés são bruxos que trabalham com magnetismo. São franceses. São extremamente habilidosos. E existe chamado de witchcraft, que é bruxaria em si. Que tem muitos bruxos. Então, geralmente, o homem de Deus, a mulher de Deus, anda no reino do Espírito. E ele vai no reino do Espírito através das habilidades proféticas, o Espírito Santo, Deus, e através de anjos. Mas o bruxo e o satanista, ele usa o plano astral. Ele caminha pelo plano astral, ou seja, ele faz uma projeção astral. E ali no Espírito ele começa a atacar o filho de Deus. Então eles podem conversar. E pelo fato, aí é onde vai uma coisa que eu nunca falei ao vivo assim. O que aconteceu com o Senhor, do Senhor ouvir, é chamado de translocação. É quando a sua consciência está entre 2 dimensões diferentes. Está na carne, mas também está no espírito. Então a translocação é a habilidade de você se mover em dimensões simultâneas através da sua consciência. Você pode estar aqui e a sua mente pode estar em alguém conversando no shopping. Vou comprar um chumbinho, eu vou me matar porque o meu esposo me traiu. E você pensa, isso é coisa da minha mente, só que não é coisa da mente. É Deus movimentando sua consciência, sua mente está sendo transportada. Então o que aconteceu foi uma translocação. O Senhor estava ali, mas o Senhor escutou no Espírito. E é como eu falo, o fato de escutar no Espírito, porque o Senhor acessou essa dimensão. Porque como é que a gente vai escutar algo no Espírito se está num plano espiritual? Então o Senhor acessou essa dimensão e ouviu. Então isso se torna muito preciso. Exemplo, vamos supor que o Senhor vai estar fazendo uma libertação. E aparece um anjo. E diz, ok, Paulo. Na verdade, o demônio parece que está ali, mas existe uma legião na região
do intestino da mulher. Pergunta ela o que aconteceu no intestino. Aí você pergunta o que aconteceu no intestino, eu estava com câncer. Então o demônio estava alojado lá. Então a questão da escuta profética é muito boa. E lembrando, escuta, quando a gente fala, não é escutar no ouvido carnal, mas é escutar no espírito. Uma escuta profética é o que vem do espírito. Então, se o senhor parar para treinar os seus ouvidos, para poder perceber mais, o senhor vai escutar ainda mais. E aí o senhor não vai fazer agora só quando é para acontecer, mas o senhor vai ter domínio. Vai chegar no lugar, peraí. Então você vai começar a localizar no espírito. E vai perceber. É muito comum entre os profetas de fora isso. Eles chamam de sagacidade, ser um profeta astuto. Né? E geralmente a forma de profetizar lá fora é diferente daqui, porque a pessoa está de frente de você. Exemplo, quando eu vou profetizar para um africano, eu não profetizo como a gente profetiza aqui. Eu profetizo vou dar um exemplo aqui. Eu estava profetizando para uma mulher de Deus. Ok, eu estou vendo o espírito, eu vejo 2 mulheres que estão entrando na tua loja. Eu vejo que uma das mulheres tem 1,60 m. Eu vejo uma roupa estampada. A primeira mulher, ela é meia galega. Mas a segunda mulher, eu vejo que ela é uma bruxa. Quando eu estou vendo o espírito, Deus está me mostrando que essa pessoa está a falar dessa maneira. Eu estava dando uma aula sobre a fronteira, sobre batalha espiritual. E na hora, eu estava dando uma demonstração. Fiz só uma demonstração. E Deus me levou numa loja de uma filha espiritual em Portugal. Eu vi uma senhora, eu vi essa senhora entrar e essa senhora falou o seguinte: eu quero ver como é que ela vai manter isso aqui. E a mulher era uma bruxa, que foi enviada pela moça da loja do lado. Quando eu liguei para ela, ela disse: meu Deus do céu, foi exatamente isso, ela falou isso na minha cara. E foi uma senhora assim, assim, assim. Então agora, tipo, o senhor tem controle. O senhor tem domínio, ok? Peraí. Pastor Paulo, eu tô sendo atacado. Peraí que eu vou entender de onde vem um ataque. Aí quando você para e você vai fundo, você entende o ataque. E outra coisa boa, suco de uva. Passa a chave. O suco de uva, ou seja, o sentido espiritual do suco de uva na ceia é a comunhão. Então, significa que se você... A gente aprendeu que só pode cear uma vez no mês. É uma doutrina que a igreja aceitou, ok? Mas não tem dizendo na Bíblia que você não pode fazer isso em casa. O homem de Deus, John Manosik, ele ceia todo dia. Chris Okiolmi, todo dia. Wibet Engel, todo santo dia. Eles tomam suco de uva. Porque você está em comunhão. Constantemente em comunhão. Porque você está ceando ali. Então, necessariamente, você está na mesa com Jesus. Então, se você está próximo, quem está na mesa com Jesus vai escutar revelações. Vai escutar destino. E uma coisa é o fundo musical. Por isso que eu ando muito com fone. Porque isso vai me ajudar a se manter concentrado. Então você está ali, está escutando um fundo musical e você está concentrado. Então, se eu estou aqui conversando, Deus fala: olha, tem algo que está acontecendo lá, daquele jeito, assim, daquela pessoa. Ligue e pergunte. Ligue agora e saiba como é que é. Então, eu utilizo meio que essa linguagem para falar ao africano. Então, a forma de falar é diferente lá. E eles reconhecem, é tanto que apareceu muito africano ultimamente. Eu tenho muitos mentorados africanos. Interessante que uma das coisas que eu lembrei foi do dia da minha visitação. Eu era um cara muito religioso. Eu acreditar nessas coisas, nunca. Mas eu acho que eu seria um dos... heresia, alma de Deus, para com isso. Onde é que isso tem na Bíblia? Só que eu entendia, não ler a Bíblia, mas meditar. Ler é uma coisa, você pega a página, meditar é quando você se aprofunda naquilo. E Deus começa a lhe contar uma história, porque uma coisa é você ler o livro do autor, outra coisa é o autor ler o livro para você. E falar: lembra, sabe essa passagem? É isso. Uma vez eu peguei uma igreja, eu estava num campo de Madureira, na época eu era pastor. Me chamaram para aquela igreja porque a obra estava escandalizada. E basicamente estava acabada a obra. Uma igreja que comportava mais de 200 pessoas, tinha apenas 10 crentes. Então foi o primeiro culto e eu percebi aquele peso e não gerava nada. Você fazia barulho, mas só ecoava. Então eu entrei dentro do quarto. E eu fiz jejum do silêncio, botei a veste de oração e fiquei. E aí Deus falou comigo: abra aí no livro de Salmo 133. Eu, ok, fui lá abrir. Leia. Eu li: ó, com bom e suave que os irmãos estejam em união, é como o óleo que desce. Leia de novo.
Leia outra vez, você não entendeu ainda, leia de novo. Só que leia com calma agora. Ó, quão bom e suave, é calma, é paz. Que os irmãos estejam em união. Atos capítulo 2. É como o óleo que desce. Peraí, quer dizer que a união atrai a unção? Ele é. Quando você chegar na igreja hoje, mande as pessoas pegar na mão. Elas vão orar agora de mão dada. Cria união entre eles. Porque é uma igreja muito desunida. Pronto. Rompeu. Naquele dia a igreja, o poder, pessoas profetizando e a igreja avivou. Trouxe muita gente. Gente que tinha saído lotou a igreja. E outros lugares do campo ali começaram a ser tocados. Ou seja, pessoas, braços cresceram. Surdos ouviram. Eles levavam os enfermos na minha casa, crianças, e basicamente para que eu orasse por elas. E na cidade em si, eles me chamavam de o profeta. Eles entenderam isso. Um dia chegou uma criança, pastor Paulo, e ele estava sempre indo para o hospital. Estava com problema no fígado. O fígado acho que era rim. Ok, então a mãe disse, eu vou levar o profeta para você orar pelo meu filho, por favor. E eu falei, tio, tudo bom com você? Ele tá meio assim, meio tímido. Tio, vai doer um pouco, tá? Mas vai ficar bom, combinado? Ele, combinado. Eu aprendi algo com um homem de Deus. O seguinte, a cura está em você. Tem casos que você vai orar, mas tem casos que só a sua imposição de mãos. O lenço de Paulo não podia orar. Paulo mandava lenço, então chegava lá, a unção está em você. Está irradiada em você. Então eu peguei o menino, topei. Quando localizei o lugar, eu pressionei com força. Quando pressionou com força, tá doendo, tio? Não, parou. Saiu de lá curado, menino. Então, geralmente, eu chegava pra orar, então eu pegava. Curado. Tente agora, pessoa. O que é que você fez? Esses dias eu tava no escritório, e esse cara é ímpio, mas certa vez ele até falou, brincando, ele disse, olha, eu não sei o que esse cara tem. Comigo tava eu e outro um amigo. Eu não sei o que esse cara tem, porque eu tava com muita dor de cabeça, ele pegou, ele deu um tapa na minha cabeça, e a dor de cabeça passou. E agora eu tô com muita dor de ouvido, não consigo nem morder. Aí eu cheguei no ouvido dele, peguei, coloquei o dedo no ouvido, tirei o dedo. Agora, aí ele começou a olhar pra mim e disse, o que você tem, cara? Que é isso? Eu disse, irmão, é Deus. Você foi curado, irmão. A dor do ouvido passou. Eu falei, você não vê Jesus orando pela pessoa. Ele disse, quer ser curado? Sim, quero. Então, levanta e anda e pega o seu leito e vai embora. Pronto. Então, houve muito isso. E tem acontecido. Hoje eu não saio muito, eu sou mais, como eu falo, low profile, né? Não apareço muito. Né? Agora que eu tô começando, vou começar a aparecer porque Deus ele tem feito esquema no meu coração. Porque eu ajo por convocação. Se eu chego num lugar, eu vou vir, mas vai ter um momento que Deus vai mandar eu me separar. E aí quando ele me convoca, ou seja, agora eu quero que você faça isso. E aí eu começo a fazer novamente. Que nem eu não estava aceitando a agenda. Ele falou para mim, esse é o momento. Eu disse, ok, Deus, eu vou passar a aceitar a agenda agora. E vou ministrar nas igrejas. Porque agora é o próximo passo, né? O primeiro passo foi ir do mercado, atrair pessoas começaram a lucrar, pastores. Eu disse, pronto, agora tá acontecendo no mercado. Agora eu preciso focar só no espiritual. Aí foquei só no espiritual. Então, quando eu fiquei em silêncio, Deus começou a me ensinar aquilo. Olha, faça essa chave que vai funcionar. Se você fizer isso, vai funcionar. E deu certo. E eu fiquei, meu Deus, que coisa incrível. Que até hoje eu estava falando com um amigo, eu disse, eu não consigo me acostumar com isso. Para mim é tudo novo. Toda vez que acontece eu fico, caramba, rapaz, você viu lá que coisa incrível, irmão? Meu Deus do céu, eu fiquei até assim com Deus, porque é algo incrível e eu amo muito esse movimento sobrenatural. E você descodificou algo. Quando isso começou a acontecer, o único que teve uma resposta dentro do ministério que eu sou, ele era da libertação, mas Jesus já recolheu ele. Só que ele pastoreava a igreja, ele era do campo da libertação, mas não seguiu. Né? Carregava algo muito. Ele chegava no ambiente assim, tudo flutuava, era assim, muito forte onde ele chegava. Eu tinha um problema assim, ó. Problema não, né? Eu ia ler a Bíblia, até hoje eu gosto de ficar muito sentado na minha mesa, pôr um fundo musical aqui e fico orando em línguas quietinho ali. Sim. A minha filha trabalha o dia inteiro, minha esposa está no salão, eu fico sozinho. Orando em línguas.
E aí vem esse pequeno leve sono que você disse aí, cara. Isso, nossa, descodificou pra mim. Esse pequeno peso que a gente tenta, levanta, vai tomar um café. Não, cara. Agora eu entendi. E já ouvi muita voz de Deus nisso. E aí as vozes vêm. Agora eu já recebi o comando. Já fui mentorado aqui, já entendi logo, né, já o que fazer, né? E não é de hoje que Deus vem falando, ontem falou. Cara, ontem à noite Deus falou comigo na palavra, entendeu? E agora tá dando a resposta, né? Vai pra torre de vigília, silencia as vozes, que eu vou falar. Eu vou dar o direcionamento, né? Só que eu fui pra madrugada hoje, mas só falei, só orei. Então, quando terminou, eu quis dormir, mas não consegui mais dormir. Era 4 horas da manhã, não consegui dormir até agora, daquele jeito. Mas qual é o conselho que você dá, assim, nesse dia que nós estamos vivendo? O povo não consegue ficar sem celular. O povo não consegue ficar sem as redes sociais. Eles não têm noção do quão poderoso é você se isolar, né, dessas coisas, né? E aí o ser humano hoje, eles não... Quem falou, Deus fala o tempo inteiro com a gente, mas as pessoas não estão conseguindo mais ouvir a voz de Deus. Aí estão se frustrando, estão entrando por caminhos que não é para entrar, aplicando onde não é para aplicar, né? Até grandes empresários, eu li um livro do Kenneth Hagin, que o Kenneth Hagin ficava 3 dias em silêncio, cara, para ouvir Deus dar uma resposta. 3 tá dias. vendo? Que já era feito pelos antigos. 3 dias. Enquanto Deus não falava, ele não... Então, grandes empresários que não era crente, cara, acessava isso aí, ficava em silêncio e ouvia a voz no seu homem interior falando. O conselho, a chave, que nem você já passou uma chave aqui, mas é difícil as pessoas pegar isso aí. Porque você fala para uma pessoa hoje entrar no quarto e ficar em silêncio, eles não querem. Como? Eu não consigo, misericórdia. Né? Qual o conselho? Como que você instrui as pessoas a... Pronto. Primeiro ponto, é necessário você ter propósito. O que é que eu uso? O que é que eu falo quando eu vou entrar no jejum? Deus, eu inicio o jejum do silêncio porque eu quero transcender. Transcender é você ir além da sua realidade. Então, para você ver coisas do espírito, você precisa ir além da sua realidade. Mas a pessoa precisa querer muito. Querer mesmo. Querer aquilo, querer entender, querer caminhar entre dimensões. Então, quando você caminha entre dimensões, você não escuta barulho. Não tem barulho. O barulho está aqui, em Asiá, reino do ruído, ou como chama no conhecimento antigo judaico, Quilepot, que é o reino da ilusão, o reino do barulho. Você vê que antes Adão sabia quando Deus viria. Ele já estava no lugar do encontro. Depois, ele ouviu e sentiu medo. Então ali os sentidos proféticos começaram a se dissipar. As habilidades começaram a dissipar. Então, se você que é profeta, deseja ser preciso, profundo e assertivo, não na visão da física quântica como profetas que são lineares, são muito diretos, não tem profundidade, identifica o câncer, mas não sabe quando nasceu. E se não sabe quando nasceu, tem uma maldição na família. Possa ser que apareça em outro lugar. Possa ser que o filho nasça, possa ser que alguém da família desenvolva. Então esse é o profeta linear. Escuta e fala. Os profetas circulares são profundos, porque eles escutam, percebem, entendem, digerem e descodificam. E aí sim eles falam com propriedade. Olha, estou a ver que vai acontecer isso. Por que eu estou vendo isso aqui? Acontece. Então o jejum, quem de fato quer profundidade, faça o jejum do silêncio. Mas, não consigo ficar... Coloque um fundo musical, coloque uma frequência, vá para o meio do mato, fique sozinho, calado, escute seu louvor. Mas é necessário bom que seja fundo, que não tem voz, que senão vai atrapalhar. E fique lá quieto, parado, só... Você vai sentir a atmosfera mudar. Vento forte, a voz de Deus audível. Deus vai começar a te lembrar de coisas, exemplo. Lembra daquele tempo que você acordava por às 5 da manhã? Eu tô com muita saudade daquele tempo. Porque aquele tempo era só eu e você.
Agora você só ora quando está com o povo. Então Deus começa a falar coisas. Outra coisa que ele fala, se você tem um lugar da oração, uma das coisas boas para poder fazer jejum do silêncio é edificar um altar em casa. 12 pedras do monte, edifica um altar. Simples. Não tem misticismo nisso. A Bíblia diz que Abraão edificou 4 altares. O primeiro altar é o altar da manifestação. Então, você precisa ter um altar, edificar, ou você se tornar verdadeiramente o altar. Então, quando você faz jejum do silêncio, como eu falei, você está consagrando os sentidos do espírito. Porque o homem nasce com 7 portais, a mulher nasce com 8. Ouvido, olhos, nariz e a boca. É por isso que Deus fala. O que mata o homem não é o que entra, é o que sai. Os olhos são as janelas da alma. Quem tem ouvidos, ouça. E Deus soprou sobre a narina do homem o fôlego. Por que não soprou na boca? Por que não soprou no ouvido? Mas sim, é tanto que a serpente acessa e passa a se tornar regente da terra, porque acessou primeiro o quê? A escuta de Eva. Depois ele acessou a visão. E quando ele acessou a visão, ele acessou a boca. Mas o diabo precisava de alguém que se movesse em sentido da dimensão. Então a mulher era a única que tinha o 8º portal, que era o ventre. É por isso que o Pai usa esse portal para poder trazer o Cristo, manifestar ele na terra, que é o ventre. A mulher tem essa habilidade de trazer. Só a mulher tem, o homem tem a semente, mas só a mulher pode manifestar a semente. Então, o Pai é o homem e a igreja precisa ser o ventre que manifesta isso. Então, se você colocar isso na sua cabeça, você vai fazer o jejum do silêncio. Você vai evitar, vá para longe. Eu tenho um filho, bota para dormir. Desliga tudo em casa, vai pro quarto e fica lá em silêncio. Você pode fazer 30 minutos ou 1 hora, mas fique lá. Fique lá. Se for num sábado, fala pro maridão, amor, fica com o bebê aqui. Ou se for o contrário, manda a esposa ficar com o neném. E faz esse jejum. Porque eu digo uma coisa para você. O fato de eu estar aqui hoje falando com você, eu estava no anonimato, ninguém me conhecia, é porque no tempo do deserto, eu aprendi a acalmar a minha alma, acalmar o meu espírito e passei a ouvir mais a voz de Deus com o jejum do silêncio. Isso é uma arma fundamental para você que é profeta, para você que quer ser mais assertivo. Deus me fala apenas sobre que a pessoa precisa voltar para ele, eu queria ser mais profundo, faço o jejum do silêncio. Isso eu chamo de profeta acurate. E esse é um dos códigos proféticos, são 36, mas esse é um dos códigos proféticos, que é a meditação, que é o jejum do silêncio. Não é para relaxar o corpo, é para elevar o espírito em Deus. E os bruxos, os feiticeiros que fazem projeção astral, eles acessaram isso, né? Embora aprenderam com o mal, né? Os anjos caídos ensinou. Mas eles aprenderam isso aí, né? Ficar separado, natureza. Entendeu agora? Silêncio. E se eu ver aqui, é como a Bíblia diz, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Deus mandou com que Isaías fosse, aliás, com que Jeremias fosse para onde? Deserto. Você vê que o lugar de desenvolvimento do profeta é deserto. Porque, apesar de ser um lugar árido, é um lugar que não tem barulho, não tem sons externos. E ali é só você e Deus. Porque aqui, Moisés, exemplo, pessoas que moram no interior, tem áreas que não dá para ouvir alguém ou ficar falhando a ligação, correto? Sim. E aí você precisa subir num lugar mais alto, né? Um lugar mais alto para você conseguir ouvir melhor. Percebeu que Moisés sempre orava na montanha, o lugar mais alto, de lá de cima, aliás, embaixo as pessoas escutavam trovões, mas em cima ele escutava a voz de Deus. Então, o jejum do silêncio serve para te dar essa linguagem de você subir a montanha, para descer de lá trazendo um direcionamento para as pessoas. Elevar o seu espírito, a sua mente, a sua consciência. Eu vou soltar mais um código aqui, interessante. A gente não é ouvido falar muito. A gente chama de jejum visual. É quando você se desliga do telefone, vai para um lugar paradisíaco e você evita ver reels ou filme. Você se desliga, você exclui o WhatsApp por um tempo. Ali você vai consagrar os seus olhos a Deus.
Você vai necessariamente passar a enxergar aquilo que é bom. Porque a Bíblia diz que se os olhos não forem bons, o corpo também não será. Então, a gente precisa consagrar o nosso corpo, em geral, principalmente os olhos. Para quem é profeta vai entender. Irmão, profeta, você só vai escutar maluquice, porque o que sai da boca de um profeta, irmão, não é para o mundo lógico, é para o mundo espiritual. Então, você vai ver profetas falando coisas que eu não acredito, mas é. Profeta é esse cara que tem essa expertise de caminhar entre múltiplas dimensões. O cara tá aqui, do nada Deus ali numa casa, vai ter uma libertação agora, o cara sai, você não entende nada, o que foi, varão? Não, vamos ali que... Profeta. Então isso é para profeta. A visualização, como eu falei, aprender a visualizar, aprender a ver. Mas um código profético que esse necessariamente vai abra os seus olhos espirituais. Quais são os sinais de que meus olhos estão abertos? Você se tornou muito esperto. Você chega no lugar e você já sente o ambiente. São os olhos. Aprenda a desenvolver os olhos. Não fique buscando uma salada mista de dons. Aprenda a desenvolver um dom de cada vez. Se Deus me deu visão, aprenda a entender a visão. Foque nisso. Quando Deus... não é rápido as visões, porque existe a visão interior, a visão aberta, a visão bilocacional, a visão translocacional, e existe aquela visão do nível divino, que você já começa a ver coisas em outro nível, como anjos maiores, como os Ixins ou os Ofanins, que são rodas. Imagine você ver os mesmos anjos que Ezequiel viu. Você vai entender que você está em outro nível ali. E você só consegue interagir com anjos. Uma coisa é ver, outra coisa é você necessariamente ali operar com eles. Mas interagir é através dos olhos. Onde vai parar e você vai entender que tem algo ali. Porque ele chegou ali, né? Vai ter mais 15 minutos ainda. Né? Você falou aí do fundo musical, né? Eliseu, ele usava a estratégia. Né? Tem muitas pessoas que batem conta, falam, mas isso aí é uma forma de mexer com a alma, sentimento. Então, Eliseu fazia isso, então. Porque Eliseu chamava o tangedor. Isso é interessante que o senhor falou, o senhor me lembrou bem. Isso também é um código profético, que é o som. Pronto, exemplo. Tem cultos que você vai, que nem todo louvor, isso é até polêmico, nem todo louvor que está sendo entoado é um louvor espiritual. Pode falar de Deus, mas não significa que é espiritual. Não significa que é espiritual. Você vê que quando Saul chegou no rancho dos profetas, eles estavam tocando. E aí ele tem esse acesso, estão tocando e profetizando. E ali quando ele chega lá, existe essa explosão no espírito dele. Então vai perceber que vai chegar num culto, vai ter louvor que você vai sentir Deus e aquela coisa tão maravilhosa, depois tem outro e você não sente mais. Você não sente porque a música, ou seja, o louvor, o fundo musical é frequência. Tudo no mundo, o espírito é frequência. O som dos pássaros é frequência. E o nosso corpo, por ter uma certa quantidade de água, é suscetível à frequência. Se você pega e coloca um som próximo a esse copo d'água, a água começa a se mexer porque ela é suscetível à frequência. Esses são sons do espírito. Então, quando Eliseu chama o tangedor, ele estava mostrando uma linguagem espiritual. Que através da música você também pode atrair o espírito. Não é à toa que bruxos usam essa tecnologia, tambores, para poder ali criar um cenário para que espíritos venham. Você vê que até nisso, que é como eu falei para o homem de Deus, olha, tem pessoas que são bruxos que, na verdade, eles escolheram esse caminho. Exemplo, Balaão era um profeta, mas escolheu um caminho errado. Então, você pode perceber, quando essa galera desperta, Deus usa muito. Muito. Os caras são muito usados, principalmente na libertação. Eu já fui um bruxo, eu já fui um satanista. Eu não acreditava em muita coisa. Mas depois, Deus começou a me usar de uma maneira muito, muito sinistra, principalmente na libertação. Principalmente na libertação. Então, quando você está nesse lugar, você escolheu um caminho, então você contaminou sua alma. Quando você se desliga daquela realidade e você vem, você leva a sério. Porque
toda pessoa que veio desse lado, ele leva a sério a espiritualidade. Ele sabe que o mundo espiritual é real. E principalmente ele que vem, ele tem que necessariamente ter vigilância triplicada, porque o diabo quer matar. O diabo quer matar porque quer, vai atacar esse cara o máximo possível. Então, você vê que os bruxos usam isso, porque bruxo, ele busca conhecimento. Enquanto o crente só quer mover, bruxo busca conhecimento. Não é à toa que tem diversos grimórios, livros, e a gente tem um livro que tem vários livros e não consegue ler, que é a Bíblia. Sim. E lê e quer interpretar da sua forma. Da sua forma, com loucuras. Sua própria doutrina, cada igreja tem sua própria doutrina, a sua própria teologia, né? E esse papo aqui que você está falando aqui, qual que é o problema hoje em dia? Atribuir muito ao ocultismo aquilo que é de Deus. Eita, o senhor falou tudo agora. Esse corte o senhor tem que salvar e mandar para mim, que eu quero botar lá fixado. Não, o que o senhor falou agora, isso constrói tudo que a gente está falando aqui. Sim. Que as pessoas querem associar aquilo que é de Deus ao ocultismo. Sim. Você fala de meditação, o povo, isso aí é ocultismo. Você fala de silêncio, isso aí é do diabo. E se nós falar de coisas maiores aqui, de homem de Deus que levitou aí pelo poder do Senhor? William Brana, Shepard Bushiri. Meu Deus. E a irmã de T.L. Osborne, que orou por um menino que tinha olho de vidro, e o menino começou a enxergar através do olho de vidro. Quando tirou o olho de vidro, o menino continuava a enxergar, mas não tinha olho lá dentro. E ele dizia logo que é bruxaria, isso é bruxaria. Sim. Sabe esse tempo atrás aí, eu li o livro dos evangelistas da cura lá, de Oral Robert. E a história diz que quando ele orava por cura, as cadeiras de roda tremiam, as macas tremiam, né? E um dia eu falei assim, Senhor, eu quero viver isso aí. Quando eu orar, eu quero ver os trem tremer pelo poder de Deus. Aí uma mulher viu minha live gravada do meio-dia. Orando normal, que nem eu sempre oro ali, tá naquela guerra do meio-dia. A mulher mandou um zap pra mim e falou, pastor, eu coloquei a sua live gravada, a parede da minha casa tremia. Uau. A laje tremia. O senhor não tem noção do que o senhor carrega. Uau. Aí eu pensei comigo nisso, não tenho mesmo. Eu fiquei, mas eu falei, eu olhei, eu falei assim, é isso que eu tava pedindo, Senhor. Então ela falou assim, que as paredes, falou, para o senhor tremia a minha casa, tremia na sua oração. Ela saiu andando assim com a oração minha, em vez dela orar, ela saiu andando com a oração. Daí eu falei, aquilo que você falou, né? Não sei se você vai lembrar no começo, você falou assim, aquilo que a gente acessar em Deus vai trazer, que você pedir, Deus vai mandar. Rapaz, foi manifestação pura, foi forte. E eu peço umas coisas doidas, cara. Não, cara, teve... Aí que eu falei, a gente que é profeta, tudo doido. Você conversa com a gente meia hora, os caras só falam de Bíblia. E a gente fica, rapaz, eu tava conversando com Deus me falou de uma passagem que eu tô aqui, eu eufórico, uau! Tem uns profetas doidos da Bíblia que mandam mensagem, profeta, você não vai acreditar, profeta. Aí já começa, se falar aqui, escandaliza. Mas eu não ligo não, porque o Dunamis quer ser para isso mesmo, né? O nome. Então o Dunamis quer ser para isso mesmo, para contar as experiências sobrenaturais mesmo, né? E isso é real, é a Bíblia, é só você examinar as escrituras que você vê que está na palavra. Eu não limito Deus, eu não limito o poder de Deus. Já ouvi coisas extraordinárias, né? E Deus está me alinhando, né? Colocando pessoas no meu caminho mais doido do que eu ainda. Então por que eu vou limitar o Senhor? Quero ver estar um dia pregando, orando sobre libertação e levitar no poder de Deus. Mas qual o propósito? Não interessa, eu e Deus. No que vai edificar? Eu vou edificar. É uma edificação pessoal, manifestação. Exato. Nós precisamos desses sinais, né, pô? Precisamos. Né, esses tempos atrás aí, eu trouxe para nossa igreja lá, eu vi a Pó de Ouro, uns anos atrás. E eu nunca vi pessoalmente. E eu sou assim, se é real, quero. Não, se vem de ti, eu quero também. Tá vendo? Não, Aí eu vou pra oração, Senhor. Eu quero. Um mês, eu quero ver. Chegou no culto de domingo, a minha mão encheu. Uau! E foi encher na mão, eu mostrei pras pessoas. O que é isso? Eu falei, o Pó de Ouro pedido, Deus mandou, amor. É manifestação do... Aí a menina, eu quero, foi pra madrugada. E ele mandou um zap no grupo, olha minha mão, tá cheio de Pó de Ouro. Aí as crianças, eu quero. Rapaz, um culto de domingo. Na salinha, ela começou a orar pras crianças. E encheu de Pó de Ouro as crianças. As crianças desceu pra baixo, começou a pegar nos irmãos. E os irmãos foram em casa, mandavam zap dizendo que tava enchendo. Uau! Você entendeu? Então, alastrou, meu Deus. Entendeu? São sinais, a gente precisa de sinais. Né?
Eu quero viver cada vez mais. Então, se a pessoa falar, o morto ressuscita, ressuscitou lá, eu sei porque eu oro e Deus vai me dar a oportunidade também de ressuscitar a morte. Ou o senhor falou uma coisa bem interessante, eu lembrei, eu até comentei um pouco com o pastor Ariston na época do podcast, que quando eu cheguei em São Paulo, aqui que fui ministrar na igreja da Mulher de Deus, aqui de São Bernardo, eu fiquei até um pouco, com o pé atrás, poxa, será que as pessoas vão sentir medo? Porque da onde eu vim, algumas pessoas ficavam com medo, porque, exemplo, quando eu tive algumas visitações com anjo, uma visitação que eu tive, eu lembro que ele me repreendeu, que as pessoas pensam, anjo chegou. Não, ele também repreende. Ele me repreendeu por algo que eu estava fazendo. E ele falou, fogo. Quando ele falou aquilo, eu fui arremessado, só que eu não fiquei tremendo. Eu sentia a minha carne sair do meu corpo, derretendo. Foi algo fora do comum aquilo ali. Depois daquilo ali, foi me dado a habilidade da demonstração de poder. Mover o corpo, ou o dedo, qualquer área do corpo e a pessoa ser tocada e sentir o poder. Então, na minha cidade, por o pessoal ser de uma mentalidade tinha um pouco limitação, então ali muitos ficavam até com o pé atrás. Então, quando eu cheguei nessa igreja para ministrar, e a atmosfera já estava ali, tinha uma atmosfera muito insana, muito profunda. E a mulher de Deus não estava conseguindo nem descer do altar para vir me abraçar. E quando ela chegou para me abraçar, que ela me abraçou, aí eu falei, take. Aí ela voou para trás. E aí eu fiz até algumas manifestações, como alguns chamam de o chute, né? Que as pessoas não entendem que é demonstração de poder. Demonstração de poder. Demonstração de poder está no corpo, a demonstração está no seu corpo. Então, se você, o dedo tem poder. Se você olha e diz, se você só olha, também tem poder. Se você chegar perto de alguém, também tem poder. E a pessoa vai vibrar com aquilo. Tá? Demonstração de poder é algo absurdo. É algo necessariamente, você diz, meu Deus, isso é absurdo. Mas é possível. É algo que vem, é algo que se alastra em você. Então, eu tenho alguns vídeos que eu até silenciei de demonstração de poder. Eu comecei na época só mexendo a mão. E the mighty name of Jesus Christ. E as pessoas vibravam. Em outros momentos, e eu nunca conseguia ministrar usando o português. Não funcionava. Mas era fire. Fresh fire, the name of Jesus. Era como se explodia aquilo ali. Então, uma coisa que o senhor falou que marcou isso é verdade. Muitas pessoas associam o que é de Deus ao ocultismo e não tem nada a ver. Se as pessoas bem soubessem que no ocultismo as coisas são diferentes. É totalmente diferente. Tem muitos bruxos que estão há anos-luz de conhecimento, mas nós estamos há anos à frente deles porque nós temos o Espírito. Eles precisam convocar aquilo que está fora. A gente só precisa colocar para fora aquilo que já está dentro, que é o Espírito Santo. Forte. O pessoal precisa entender que tem um reino dentro de nós, né? Um dia vamos fazer um segundo episódio para falar sobre esse reino. Vamos. Quando Jesus disse assim, o reino de Deus está dentro de vós. Eu creio que com certeza tem algo muito poderoso aí em cima disso. Ainda temos 5 minutos aqui ainda. O tempo voa, né, cara? Papo sobrenatural. Isso aqui não, gente, não é para corações rasos e mente superficial. Isso aqui é para quem quer mergulhar profundo, né, apóstolo? Isso mesmo. Corações rasos não aguenta esse assunto, não. Já desliga logo no início do podcast. Não aguenta. Então, se você aguentou até o final aqui, porque Deus tem algo sobrenatural com você, né? Se você aguentou até aqui, né? 1h e 55 minutos. E lembrando, uma coisa que eu até esqueci, em breve nós estamos realizando uma conferência em Alphaville, presencial, certo? E não é a conferência do apóstolo Eli, é uma conferência profética, então vamos ter profetas, e lá Deus vai ter a primazia para usar todos eles. Glória. E você também vai ser alvo desse poder, então em janeiro, e a gente vai começar a anunciar isso ainda, vai ser muito poderoso. Inclusive eu gosto muito do termo Dunamis, porque tem um homem de Deus chamado Paul Ennis. Você vai gostar muito desse cara. Ele é muito cheio de Deus. Ele é filho do David Oyedepo. David Oyedepo é filho espiritual de Daúza. Então os caras amam a oração, os caras são apaixonados por oração em línguas. E ele tem a conferência Dunamis.
E é muito, muito explosivo. É muito Não é do poderoso. Brasil. Não, mas assim, só de escutar, você bota lá Apóstolo Poenes, Não, vou puxar. aí você bota em Línguas de Fogo, né? Vai aparecer lá ele orando, e aí é onde vem a outra coisa. As línguas também servem para demonstrar poder. Ele começa a orar em línguas e a galera começa a cair todo mundo. Só é que, né, a gente também vê o pastor, o pastor Joe Anosik fazendo isso o tempo todo. Ele ora em línguas e as pessoas começam a cair cheias do poder de Deus. Então, em breve, a gente vai fazer uma conferência, algo muito abençoado. Vai ter outros profetas também que eu quero conhecer daqui de São Paulo. Quero fazer algo em união ali. Vai ser lá em Alphaville. A gente vai anunciar ainda isso. Tem coisa nova para chegar, tá? E vai ser poderoso. Vai ser algo incrível para o poder de Deus. Inclusive, eu quero que o pastor Paulo esteja lá também com a gente. Sim, eu vou Porque quanto mais profetas junto, melhor. Para a gente criar um ambiente. sugar um sol do povo lá. Meu Deus, apóstolo, eu quero agradecer aí, tá bom? Também, meu amigo. A porta do Dunamicast está aberta aí para você. Tá? Essa é a parte 1. A hora que eu creio que a gente falar. Já anota aí para não esquecer. Não dia que se eu falar, só falar que a gente vem. Sim, mas anota esse tema já. Reino do Espírito? É do que Jesus disse que o reino de Deus está dentro de vós. Ah, sim, sim. Né? E como manifestar esse reino. E sair do vosso ventre fluirão rios de águas vivas. Meu Deus. Aí é forte. Aí é forte. Então, pessoal, aguarda aí. Aumenta a expectativa que vai ser top. Então, compartilha esse podcast aí com o máximo de pessoas que você puder. As redes sociais do Apóstolo vai estar na descrição aí do vídeo. Tá ok? Segue ele lá. Né? Acompanhe ele no YouTube. Ele dá mentorias também. Ele tem vídeos muito fortes para membros no seu canal no YouTube. Vídeos que ele não faz aberto, né? E ele dá ali para membros ali. Então, combatendo ali com bruxos. Coisas pesadas ali que entra lá que você vai ver. É sobrenatural. Apóstolo. Obrigado, Senhor. Eu quero que você faça ação. Amém, Senhor. Amém. Tá bom? Espírito Santo de Deus, nós somos gratos por Ti. Pai, mas eu quero te pedir algo ainda mais ousado. Senhor, no nome poderoso de Jesus, quem está nos ouvindo agora, que está com o espírito aberto, sejam impactados por essa unção. In the mighty name of Jesus Christ, I transfer a prophetic gift. I transfer a prophetic mantle. Eleco parusi canto prosia, lico parusi, le canto marico prosutica, rivo va, ciao paia, sico parasuleba, me canto lio, maracasuto, ere le canto prasuti, le cantelio. Oh Espírito Santo, eu oro, Pai, para que anjos visitem os teus filhos. Eu oro para que você seja ativado no poder de Deus. Eu oro para que a enfermidade desapareça do seu corpo. Eu oro para que você seja marcado pelo poder de Deus. Pai, obrigado, Senhor, porque hoje algo sobrenatural aconteceu no Espírito e Satanás perdeu mais uma vez. Amém. Amém. Glória a Deus, pessoal. Deus abençoe e até a próxima. Forte abraço.